Fala pessoal, tudo bem? Agora começa mais um Papo de Cripto. Muito interessante hoje. O assunto a gente vai caminhar para o direito, mas vai ter coisas interessantíssimas para conversar e vocês vão gostar muito. Como o Ciro diz, e que ele está aqui sempre presente comigo, daqui a pouco eu passo a palavra para ele. Então, os avisinhos, né, do dia. Exato. Primeiro, qualquer coisa que a gente falar relacionado a investimento não é recomendação de compra. É a nossa opinião ou a opinião do nosso entrevistado. A segunda, garantia de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E o mais importante, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, Ciro, é com você. Recados da paróquia fornecidos, pessoal. Aqui, como sempre, nosso editor lá no fundo, o Fagner, o Marcelo. E agora eu vou apresentar nosso convidado. Bom, a gente vai falar hoje com o Dr. William Louro de Oliveira. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Direito Processual pela PUC Minas, campus de Poços de Caldas. Atualmente, ele é professor de graduação e pós-graduação no mesmo campus e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, também em Poços de Caldas. Além disso, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. Bom, esse é o nosso entrevistado. William, muito bem-vindo ao Papo de Cripto. Valeu, obrigado pelo convite. Sinta-se em casa, obrigado. Pela informalidade do podcast, vou chamá-lo de William, não Dr. William. Então, tamo junto. William, antes de só cortar rapidinho. Pode falar. O Ciro perdeu, eu falei umas 3 vezes, falei o currículo, hein? Que currículo bom, extenso. Show de bola. Cara, é que quando eu comecei a estudar eu tinha cabelo ainda, entendeu? Vai caindo. Não, o editor tá quase ali, ó. Tá indo no mesmo caminho. É isso aí, galera. Mas tá valendo. Obrigado. Marcelo, você quer começar com aquela pergunta clássica nossa? William, a gente sempre começa com uma pergunta clássica para todo mundo, que é: quando você ouviu falar sobre esse mercado cripto ou Bitcoin, qual foi suas impressões a respeito do tema? Eu confesso que eu sou muito curioso. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Ciro. Pessoal, a satisfação estar aqui. Esse bate-papo é bem interessante, porque a informalidade leva a gente a vários lugares interessantes que a galera prende um pouco mais a atenção se a gente ficar falando juridiquês, entendeu? Isso é interessante. Sim, isso é verdade mesmo. O que acontece, Marcelo? Eu tive conhecimento há uns 4 ou 5 anos atrás, quando, zapeando aqui na rede social, tal, eu me deparei com uma corretora famosa, não sei se eu posso falar. Pode. Não sei se a gente não ganhar dinheiro dela, pode falar. Não sei nem se é corretora, mas, enfim, era uma Empíricos, que começou a tratar disso. Eu comprei alguns cursos, fiz alguns investimentos, e na época eu apliquei um negócio que chamava Nanocoins. E aí, nesse momento que eu tomei conhecimento sobre isso, e eu sou muito curioso, mas confesso que eu também fico com uns 5 pés atrás nessa questão. E eu queria aprender muito sobre isso. Mas, por outro lado, cara, a nossa vida atribulada na advocacia, nas aulas, enfim, no escritório, família, eu confesso que eu fico um pouco assim, sem muito tempo para me aprofundar e, de repente, investir o meu dinheiro nisso, entendeu? Entendi. Mas, por outro lado, o que me despertou o assunto é a questão da parte prática, de como é que a gente vai resolver isso para depois que a pessoa... Até como professor. Exato, porque como professor, principalmente da pandemia, a gente em estado ali, a gente é testado o tempo inteiro. Né? Sim. O Ciro foi meu aluno, sabe disso. Um ambiente de sala de aula é bem diferente do virtual e essa adaptação não foi fácil. Exatamente, porque de uma hora para noite, do dia para noite, a gente estava no virtual. E importante que a instituição, na PUC, onde eu leciono, era assim, do dia para noite a gente estava todos nós estávamos num ambiente virtual, e um ambiente virtual legal de trabalhar, que dava para... Porque é um desafio diário. Sim. E se na sala de aula presencial o aluno já está ali olhando para você, de repente você fala alguma coisa, o cara vai lá, busca no negócio, no Google, e de repente vai testar, no ambiente virtual... Ele já está ali. Já está, né? Ele está na frente do computador. Qualquer coisa que você fala, ele, já... E a gente tem que sair um pouco do lugar comum, né? Os cursos de
de graduação hoje, eles têm que... o Zeno Veloso, que é um grande civilista, aí, falecido ano passado de Covid, esse mês está fazendo um ano que ele faleceu, um grande civilista, ele já pensava nessas questões há uns 10 anos atrás. A gente não falava de criptomoeda há 10 anos atrás, mas ele já pensava na questão da herança digital, como que isso aconteceria, caminhar. E é isso, a gente tem que pensar nisso, porque eu costumo falar sempre que nós temos o direito acompanha a sociedade. A evolução da sociedade ela é diária, ainda mais nessa área. A todo momento a gente está tendo evolução e o direito tem que acompanhar. Só que os nossos legisladores, eles são aquele passo de tartaruga. Os caras só... Eu tenho a impressão que eles trabalham sob demanda. O que está acontecendo de polêmica? A gente vai legislar. Do contrário, as coisas vão acontecendo e vão ficando para trás. O direito não acompanha como deveria acompanhar. E nesse assunto específico que a gente está falando aqui hoje, a gente tem um vácuo legislativo gigantesco. Entrando nesse lado do vácuo legislativo, eu percebi que também é um vácuo jurídico. Dos próprios julgadores, eles não têm o conhecimento do tema. Se eu não me engano, esses dias saiu uma decisão de um juiz ou de uma juíza de um tribunal mandando penhorar, se eu não me engano, a blockchain Bitcoin. Uma coisa, sabe? Uma coisa meio surreal. Mandou penhorar hard wallet. Hard wallet, exatamente. Hard wallet é aquela... pendrive que você guarda as informações todas daquela sua conta. Isso. Penhore-se o hard wallet. E confundiu-se com uma corretora também. Algo assim. Eu vi isso. E eu acho que isso que você comentou realmente é verdade. O Congresso, quando chega lá os congressistas, né, os deputados e senadores, 98% não tem ideia do que é isso. Os outros 2% que tem, talvez não tenham voz para colocar essa matéria em apreciação. Exato. Porque eles falam assim, a gente precisa conversar sobre isso. Aí eles vão falar... Mas isso... Isso que é o Bitcoin? O Bitcoin ou criptomoedas? Cripto, né? Cripto. E o detalhe é o seguinte... Não, o Renan Calixto falou Bitcoin, né? Ele falou Bitcoin. Pois é. Mas a questão é, isso dá voto pra alguém? Não. Se isso não dá voto pra ninguém, cara, os caras vão deixando de lado. Eles estão mexendo ali no negócio que dá voto. É só isso, isso vem de muito tempo, essas coisas não mudam. Os caras ficam interessados no próprio umbigo ali, etc. Então, é difícil. Então, se isso não dá voto pra ninguém, os caras não vão mexer. Só vão começar a mexer quando começar a realmente reverberar na sociedade. E quando reverberar pra eles. Pra eles. Sim. Quando eles tiverem interesse de regulamentar isso, porque eles estão passando por isso, aí pode ser que tenha alguma chance de ter alguma lei. Algo surge ali. Ou um artista... que de repente tenha alguma herança relacionada à criptomoeda e a mulher ou o homem ficou desamparado. Exatamente, como suceder essa questão dos direitos patrimoniais e artísticos, né? Ô William, e falando nisso, você comentou, tem esse vazio legislativo e jurídico, o Marcelo também mencionou o jurídico. Já que eu não tenho isso e o direito precisa dar respostas para a sociedade, como que eu processo um inventário com bens digitais? Pois é. Primeiro, Ciro, já entrando na... entrando no assunto. No âmbito da questão. Primeiro que a gente precisa entender o que é herança digital, né? Certo. Herança digital é um complexo de bens digitais que a pessoa tem, uma conta no YouTube, uma conta nas todas as plataformas, Facebook, Instagram, etc. Certo. Isso tudo é considerado um bem digital. E suscetível de transmissão. E aí a gente fica ali com alguns problemas, porque para isso também não temos legislação. Porque quando eu vou me inscrever numa dessas plataformas, eu vou preencher os negócios lá, né, meus dados cadastrais, os termos de uso. Eu desafio qualquer de você aqui, quem leu os termos de uso do Instagram. Talvez a própria pessoa que fez. Nunca li. Só a própria pessoa que fez. Porque você tá ali na hora, vou fazer cadastrar, você põe um cadastro e pronto. Você dá o ok, concordo, e ninguém vai ler os termos de uso. Eu nunca li. Né? Ninguém vai ler os termos de uso do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, todas essas plataformas. Ninguém lê. E aí o seguinte, aquela pessoa que faleceu, que tinha essa conta, para quem que vai essa conta? Vai para os familiares? Vai para... Porque a gente tem dois aspectos aqui. Primeiro é o seguinte, uma é a questão existencial, né? Do direito da pessoa enquanto pessoa, direito da personalidade, que isso é intransmissível. Então, se eu tenho uma conta numa rede social, a conta é minha. Né? A partir do momento que a pessoa vai falecer, por que essa conta vai passar para os herdeiros? De que forma é que isso passa? Ela vai ter a senha, né? E vai continuar utilizando... O Facebook vai fornecer a senha, o Instagram... exatamente, porque tinha lá
E aí tem um julgado na Alemanha de 2019 ou 20, eu não vou me lembrar muito bem a data, que os pais da menina, uma menina que faleceu num acidente de trem, uma adolescente, os pais da menina ingressaram na corte alemã contra o Facebook para obter o acesso da conta, porque o Facebook, simplesmente, a menina morreu, o Facebook cancelou o acesso da conta. Faz às vezes o memorial agora, né? Exato, exatamente. Mas depois dessa decisão é que agora o Facebook colocou lá nos termos de uso um negócio que chama contato herdeiro. Ou seja, alguém... como você vai viajar de avião, quem que você vai avisar? Se você caiu o avião... Se caiu o avião, quem que eu aviso, né? Eu nunca preencho aquele negócio, porque parece que eu preencho aquele trem, um negócio... Vai que eu tô chamando. eu tenho medo de preencher aquilo. Mas, enfim, é algo parecido com isso, que vai ser alguém que vai ter a possibilidade de ter o acesso daquela conta quando a pessoa falecer, inclusive para estabelecer essa questão memorial. Mas a gente pode falar de perfis ou contas no YouTube, por exemplo, de youtubers que o canal é monetizado. Exatamente. E é muito monetizado, muito dependendo do dinheiro, canal. Porque realmente tem dois pontos. Aquela questão minha, que não tem muitos seguidores nem nada, e daquele que é um grande influencer. Sim, então sim. são duas questões dois aspectos, distintas. porque uma coisa é eminentemente patrimonial, outra coisa é existencial. Então eu posso privar o acesso ao existencial que diz respeito a mim, o que eu posto, o que eu curto, o que eu faço na rede social, ou seja, até meus e-mails, minha conta de e-mail, o que eu recebo de e-mail, porque isso eu quero que fique para mim, eu não quero que fique isso perdido fique segredo, fique, ou outras pessoas tem acesso funcionando. Agora, o ponto de vista da questão patrimonial, que que são negócio. Sim. São negócio. Isso precisa ter alguma regulamentação para quê? Para aquilo poder ser transmitido e, de repente, se a pessoa quiser continuar, ela vai continuar dando... Os herdeiros podem fazer a sucessão no negócio. Porque é um negócio. Nós estamos falando de uma empresa digital. Sim. E a herança digital engloba tudo isso? Tanto o patrimonial quanto o pessoal? Engloba tudo isso. Porque o problema que nós temos hoje é que a gente não tem legislação para nada. Absolutamente nada. É uma terra sem lei, né? Nisso aí é uma terra sem lei. A gente tem até dois projetos de leis aí, um de 2015, eu acho que um de 2021, que tendem a dar uma regulamentada nisso, mas aí tem um aspecto muito polêmicos no sentido de transmissão automática, ou seja, faleceu. Porque dentro do direito das sucessões, a gente tem um dispositivo que é baseado no direito francês do século XIII. Misericórdia. Mais ou menos. Lá do tempo do feudalismo, né? Os senhores feudais, aquela coisa toda. A gente aprende isso lá na 8ª série, acho que não vai usar isso pra nada. A gente chega na faculdade de Direito, tem uma menção sobre isso. Meu Deus. O que acontecia? Só pra gente entender o que acontece no direito das sucessões normal, assim, sem ser digital. A pessoa, quando falece, ela transmite a herança pros seus herdeiros, independentemente do herdeiro fazer. O herdeiro não precisa fazer nada. Se ele está na ordem lá de vocação, ou seja, está na ordem, se ele é descendente, se ele está ali na ordem do que vai receber herança, ele não precisa fazer nada para se tornar herdeiro. Ele se torna herdeiro no momento da morte. Morreu, virou herdeiro. Morreu, virou herdeiro. Os bens são transmitidos imediatamente. Certo. Sem fazer nada. Agora, quais bens estão entregues, que são transmitidos? Toda herança. E a toda herança que a gente tinha até então era o ativo e o passivo. Estou falando de bens móveis e imóveis e as dívidas. Sim. E era fácil mensurar. É suscetível, né? É tangível. Esses ativos que nós estamos falando aqui são intangíveis. Era uma casa, uma conta no banco, exatamente, um carro, um rancho, um cavalo, uma vaca. Isso tudo era tangível. Obra de arte. Uma obra de arte. Isso tudo era tangível. Agora, como é que eu vou falar de transmissão de uma NFT? Aliás, se eu chegar no juiz que é uma NFT, o juiz não vai saber o que é uma NFT. Se ele não tiver um adolescente em casa que... Um estagiário ajudando. Ou um estagiário. Nunca um filho foi tão importante para o juiz. Ou um estagiário da geração Z, ele não vai saber o que é um NFT. Ele não vai saber que o Neymar comprou uma NFT do macaco que pagou 6 milhões. Exatamente. Não sei se foi 6 milhões de euros ou 6 milhões de dólares. 6 milhões de reais. Foi reais, de dólares. 2 milhões de dólares. Por 2. Isso.
Exatamente. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim, então, isso a gente tem que entender. Porque, e aí, o problema todo é que, para que seja feita a transmissão, tem que fazer aquilo que você disse aí, que é o inventário. Se a pessoa não faz um planejamento, que essa é uma ideia interessante, inclusive para a herança digital, vai ter que fazer um inventário, vai ter que pagar um monte de coisa, vai ter que pagar muito dinheiro, né? Todo mundo, advogado ganha, cartório ganha, o Estado ganha, enfim. E aquela pessoa, de repente, que está recebendo herança, não vai ganhar muita coisa, porque... Começa a minguar. Vai, e eu já falo isso direto, porque eu tenho um canal também, no YouTube, que eu falo de planejamento patrimonial. Sim. Então eu faço várias palestras legal. palestras online, enfim. Meu nome é William Louro de Oliveira. E eu falo lá várias vezes, um patrimônio não sobrevive a 3 gerações. Se você for fazer inventário por 3 gerações, o patrimônio não vai sobreviver. Quem mais consome esse patrimônio? O Estado. O Estado consome? O Estado, porque hoje nós temos o Estado, um sistema, vamos dizer assim, porque é o Estado, é o advogado que vai ter que cobrar honorário, porque é o seu ganha-pão. Sim. São os cartórios que vão ter que pegar um monte de certidão, ou seja, esse sistema que envolve o inventário, ele consome por baixo de 20% a 40% do patrimônio. Nesse inventário inicial, entre custas processuais ou no cartório, quando é feito extrajudicial, pode. O ITCMD também, essas coisas? É isso aí. Por que acontece? Você vai imaginar, nós temos que pagar um imposto, né? Quando a pessoa falece, tem que pagar um imposto. Sim. O imposto é o imposto de transmissão, né? Imposto de transmissão causa mortes e doação. O imposto hoje aqui tá 5%. 5% em Minas? 5% do patrimônio. Só qual o problema? A administração fazendária, que é o secretário de Fazenda do Estado, ela vai avaliar o bem, não pelo valor que você colocou lá no seu imposto de renda, que você adquiriu lá, sei lá, 20 anos, o valor de mercado. E às vezes o valor de mercado que a administração faz a avaliação, é muito maior do que o valor de mercado. Que o próprio valor de mercado. Mas por esse valor, vende até para receita. Exatamente. Se quer comprar, você pode ficar broxo. E aí, por quê? Porque quanto maior a base de cálculo, maior a arrecadação que ela tem. E o Estado não tá nem aí, o Estado quer arrecadar, ué. Sim. Ele precisa arrecadar. Sim. Né? E o detalhe é o seguinte, hoje é 5%. Qual que é o limite de porcentagem? Nós já temos estados no Brasil que cobram 8%. Caraca. O teto é 8%. Quem fixa a alíquota é o Senado. Ele fixou em 8%. 8%. Tem vários estados no Nordeste que cobram 8%. E aqui é 5%, São Paulo é 4%. Só que tem um projeto de resolução no Senado para aumentar isso para 20%. Para aumentar isso para 20%. E aí, qual que é o problema de aumentar para 20%? Eu? Tá tudo bem? Não, é só uma instrução técnica ali do Fagner. Ah, tá. Pra gente? Ah, era eu que tava com o microfone mais colado. Beleza. Tá, beleza. Perdão. Então, voltando aqui na resolução do Senado. Na resolução, projeto de resolução do Senado, que é o seguinte, o Conselho de Fazenda são os secretários de Fazenda de todos os estados, mais o ministro da Economia, que forma o que a gente chama de CONFAS. Certo. E os caras querem arrecadar, os estados estão quebrados, enfim. Ainda mais agora com esse negócio do ICMS do combustível aí, que vai cortar mais uma e os caras querem cobrir um santo e descobrir o outro, é aquele negócio. E aí querem aumentar, tem um projeto lá para aumentar o imposto, o teto, que é 8% hoje, para chegar a 20%. Bom, mas aí é um incentivo você não fazer herança. Exato, 20%. Fazer essa inventário. Mas aí que tá o ponto. Por que eu acho que eles querem aumentar o imposto do ITCMD, que é o do transmissão casa mortes? Porque, em tese, você tá recebendo algo que não é seu. Foi seu pai ou sua mãe que angariou esse bem e tá transmitindo para você. Então, fala assim, por que você tá reclamando? Você não, em tese, você não trabalhou por ele. Sabe qual é um outro argumento? Que fala assim, não, mas esse imposto só vai pegar os mais ricos. Só os mais ricos que vai pegar esse imposto, porque os mais ricos que vão fazer inventário de uma grande fortuna. Mas não os mais ricos não fazem inventário. Exatamente. Qual que é a saída deles? Faz um spoiler. Eles fazem um negócio, é isso que eu falo nesse meu canal, que é holding familiar. É o planejamento patrimonial da família, para evitar o inventário. Tá tudo dentro da empresa. Exatamente. Numa empresa, vocês já ouviram falar de inventário de Roberto Marinho? Roberto Marinho morreu, deixou 30 bilhões de patrimônio, não teve inventário. Antônio Emílio de Moraes teve inventário? Não teve. A Dice Navarro Corrêa, da Camargo Corrêa, no meio daquela
naquele olho do furacão lá dos acordos de leniência, ela morreu, foi tudo transmitido para o filho através de holding, não teve inventário, e tudo certo. Porque a gente consegue, através do sistema de holding, a gente consegue evitar O processo o inventário. de E a gente economiza quase 95% De todos os de gastos. todos os gastos. Caraca. Porque isso é um negócio, é assim, espetacular, e não tem mágica. É tudo feito dentro da lei. Sim, não tá tendo subterfúgio, nada. não. Não tá tendo aquilo que as pessoas chamam, mas isso aí Não tá eles tendo é um jeitinho, fiscal, né? Não tem jeitinho. Porque a gente faz tudo às claras, entendeu? E é importante fazer isso também para esses ativos digitais. A gente vai ter que ter uma Por isso que regulamentação todo para mundo isso. comenta que é bom sempre consultar um advogado especialista, Sim, porque aí exato. você realmente consegue não sair do imposto, mas você consegue pagar um imposto adequado para aquilo que você deseja. Mas você sabe o que acontece? Eu tenho, esse ano, 2022, eu completo 24 anos de advocacia. Eu comecei a advogar com 20 anos, eu tenho 44. São 24 anos trabalhando nessa área de família e sucessões. Né? E eu cansei de receber no escritório as pessoas quando já tinham que fazer inventário. O cara chegava no escritório triste porque perdeu um ente, Sim. Sim. né? E falou, doutor, o que eu vou fazer agora? Eu falei, eu não tenho o que fazer agora, você tem que pagar isso aqui. Põe uma relação de documento para ele, me entrega essa relação de documento e essa aqui é a conta. E não tem o que fazer. Sabe o que eu acho muito, Exatamente. muito injusto, William? Porque realmente esse argumento que eu até comentei, que em tese você está recebendo algo que não foi criado por você, aham. é injusto esse argumento, porque muitas vezes os pais restringem os filhos a algumas Sim, coisas claro. para formar esse patrimônio. Exatamente. É. E depois você fala assim, não, você não contribuiu por isso, É então isso, você não merece, você merece pagar um imposto maior. Não, mas eu contribuí. Quantas vezes eu deixei de comer uma pizza porque meu pai não comprou, Exatamente. de viajar porque meu pai não quis viajar para angariar patrimônio. É isso. E as É pessoas só julgam esse outro lado. Né? Exatamente. Quantas vezes aquele pai trabalhou mais do que devia trabalhar para ter um Exatamente. patrimônio e Muitas falava... horas extras. Muitas horas Podia ter extras. ficado com o filho, aí o filho teve essa carência afetiva também. É isso, exatamente. E aí deixou de ter essa convivência e ele falava sempre, ó, quando eu morrer isso aqui vai ficar tudo pra você. Então o cara tava mentindo pro filho e não sabia. Exato. É. Aí na hora que o pai falece, o Estado fala assim, não vai não. Mas- Vem cá, sócio. Mas só se a gente fizer uma análise assim por baixo, se tem um patrimônio de R$1 milhão, o cara tem um patrimônio de R$1 milhão. Esse patrimônio de R$1 milhão hoje, muito provavelmente não é o valor que o cara pagou. Sim. Ele deve ter pago lá R$200 mil nesse patrimônio. Uhum. Sei lá, 30 anos atrás. Aí com esse boom, não sei o quê, essa valorização toda. Tem atualização dos bens, isso foi mercado. aumentando e tal. E, bom, hoje vale R$1 milhão. Só que a realidade daquela família é de R$200 mil. Correto? E aí vai fazer um inventário disso? Como é que vai fazer? Você vai pagar um inventário de R$1 milhão, você vai colocar 5% de ITCD, só de ITCD dá R$50 mil. É. Aí Fora você coloca honorários e 6% custos de de cartório. honorários, no mínimo, que é 6%, dá 60, já são 110. Aí você vai colocar do cartório, dá R$150 mil para você receber um patrimônio de R$1 milhão. Então você já não vai receber o patrimônio de R$1 milhão. E se você não tem dinheiro em mãos, você tem não que tem fazer. dinheiro na sua conta, você é herdeiro. O herdeiro. Não tô falando, porque às vezes o cara fala assim, eu vou deixar o dinheiro aqui na conta para você fazer o inventário. Não pode deixar na conta, porque se o dinheiro tá na conta, vai ter que inventariar, tem que pagar imposto nesse dinheiro. Então o dinheiro tem que estar na mão de quem? Do herdeiro. Então, E aí, às vezes, a pessoa que vai falecer, o decujus, digamos assim, É. ele fala assim, não vou deixar porque ele vai gastar. Também tem isso. Também tem isso. Mas se ele deixar na conta dele próprio, e ele vai ter que, aquele dinheiro vai ter que inventariar. Então o que acontece? Esse cara, se ele não tiver esse dinheiro na mão, R$150 mil, isso, porque é E imposto. hoje é difícil juntar Não, 150 pelo mil. amor, é dinheiro, pô. Muita Dinheiro. coisa. Se o cara não tiver essa grana na mão, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender o imóvel. E assim, não vamos longe. No cenário que nós vivemos, aqui o imóvel, o imposto de Caldas é absurdamente caro. Sim. Sim. Qualquer casa que você tiver custa R$500 mil. Sim, E não sim. é uma casa espetacular, Não, é uma exatamente, casa média, um exatamente. padrão classe média, nada Exatamente. muito. Aí você tem duas casas, uma você aluga por R$1.300, e a outra se você mora, pronto. Como é que você tem esse dinheiro? Pois é, não, exatamente isso. Você ganha R$1.300 de aluguel de uma casa e na outra você vive. E aí, como é que você vai juntar 150 pau pra fazer o inventário? E isso leva a outras duas coisas, essa questão de inventário. Uma que você comentou que eu não sabia, que os estados do Nordeste têm a maior alíquota. E devia ser o contrário, devia ter a menor, porque é uma das regiões mais Exatamente, pobres do país, exatamente. infelizmente. E a segunda é, a Receita reclamou que a pessoa física não paga dinheiro, mas ela incentiva a não pagar. Você é incentivado a ter um CNPJ. Pois é, mas é isso. E aí o que acontece? O cara vai ter que vender um imóvel, ele vai vender o imóvel dentro do inventário, porque não dá pra fazer mais inventário extrajudicial, porque você vai ter que vender sem autorização judicial. Aham.
Porque aquele que era titular faleceu, então você precisa de autorização judicial para que os herdeiros possam vender esse imóvel. Vender e pagar o imposto. E para pagar o imposto, para pagar as custas. E aí vai vender. Quem vai comprar esse imóvel Exato. não vai pagar o que vale. Não vai. Porque ele Não tá comprando mesmo. dentro do inventário. Ele vai falar assim, não, então tá, um imóvel de 500 eu pago 400. É isso. Você paga... Então imagina, aquele imóvel de 1 milhão que você vai vender por 800 mil. Tem 200 mil reais de deságio. Sim. Correto? Aí tem um Correto. detalhe importante. Você pagou 200 no imóvel que tá lá no seu imposto de renda. Aí você vendeu por 800. Nós temos uma diferença aí do preço de compra e do preço de venda. Aí tem um negócio que chama lucro... Ganho de capital? Valorização ganho de imobiliária. capital, lucro imobiliário. Mais 15% em cima de 600 mil. Fora o inventário. Fora o inventário. Então você já tem 150 no inventário, 200 a menos Meu Deus. que você pagou, já dá 350. Mais lucro imobiliário dá 45 mil. Quanto vai sobrar desse imóvel? Só 500 Exatamente. mil. E aí a pessoa não consegue comprar com 500 mil reais aquele imóvel naquele bairro. Ela vai ser Não. rebaixada de nível social. Exatamente. Porque ela mora num imóvel de 1 milhão de reais, ela poderia ter pago 200 mil. Só que ela vai comprar um de 500 hoje. Hoje. Só que ela não vai comprar naquele bairro, naquele prédio. Ela vai ter que ir para um bairro periférico. Então, o inventário, ele empobrece as pessoas. Sim. E era aí- pra ser o contrário, né? Era para ser o contrário. Mas, e aí é o seguinte, e se chegar a 20%, eu tô falando de 20%, imagina num inventário desse de Não, 1 milhão de Não, reais. 20% da... 200 mil reais só de imposto. Do primeiro, né? É, do primeiro Só imposto. de, só de ITSMD. Exatamente. De imposto de transmissão. É, Fora o cartório, fora o Exato. advogado, fora a valorização patrimonial. É isso. Imagina, esse imóvel, se Você vai- for assim, ele não vai Seu sobreviver. pai falece, no final das contas, você, 1 milhão, ganha 1 milhão. Não, você tá devendo 200. É isso aí. Não, mas é 1 milhão, então. Agora é 1 milhão e 200 negativo. É isso então aí. você tem 1 milhão pra contribuir, sobrou 200. É. Então, isso mesmo. não faz muito sentido isso. E a gente consegue evitar isso através desse planejamento. Porque as pessoas, infelizmente, no Brasil, não estão acostumadas a pensar no futuro. Sim. É o presente. Eu preciso comprar um celular, eu preciso comprar um tênis para ficar legal, eu preciso comprar roupa. Mas e o futuro? Ninguém pensa nisso. Entendeu? E nessa área a gente tem que pensar, porque a gente tem que mudar um paradigma. Quem não tem vida eterna não pode ter imóvel no seu nome, pode ter bem no seu nome. Eu preciso ter bem dentro de uma pessoa que ela não vai nunca deixar de existir, que é uma pessoa jurídica. E aí que a gente faz o sistema de ouro. E isso que inclui a herança digital também. Sim. Mas você acha que isso, por exemplo, fez essa sucessão através de holding? Depois, quando passar para os herdeiros, em tese, a holding, eles retiram dessa holding e se transformam em pessoas físicas novamente? Pode Ou ser, você ou acha eles que podem não? continuar. Ou então, o que acontece? Porque tem um custo também essa holding, né? Tem, mas é infinitamente menor que o inventário. Como eu falei, a gente economiza 95% e cabe no bolso. Por exemplo, seria, você fala assim, o que eu gastaria de inventário, você consegue manter essa holding por 30 anos. Muito. Mais ou menos. Porque a holding, ela vai ser um sistema de pessoa jurídica, a gente vai criar, só que ela não tem um custo mensal como qualquer empresa normal. Porque Certo. não tem movimentação. Ah, não vai ter contador, essas coisas? Não, uma vez por ano você vai ter que fazer uma declaração dizendo, ela não teve movimentação. Por que ela serve? Ela serve como um cofre. O meu patrimônio eu vou colocar dentro desse cofre. Então ela tem 3 vantagens impressionantes, que é, primeiro, o planejamento sucessório para evitar o inventário, que isso é o É um elemento melhor chave. cara. Tem, além disso, um negócio que chama eficiência tributária, porque você vai conseguir reduzir os impostos assim dentro da lei sem problema nenhum. E você tem uma proteção patrimonial. Você não sabe o dia de amanhã, meu amigo, mas você pode ter um revés financeiro aí, você vai desaparecer o seu patrimônio, seus filhos têm, o patrimônio está protegido. Isso não é fraude, isso não é evasão. Tem base jurídica. Tem base jurídica, é tudo dentro da legalidade. Acontece que as pessoas, como eu falei, essa informação que a gente está discutindo hoje, ela só estava disponível para um grupo seleto de pessoas que eram os bilionários. Que essa galera tinha bala na agulha para pagar as melhores bancos da advocacia para encontrar essa solução. E ele tinha essa preocupação porque ele sabia que ele tinha muitos bens. Sim, exatamente. E você não pode, imagina, são empresas que se tiver um desfalque desse, quebra a economia no país. Quebra mesmo. Entendeu? Então eles têm que falar, não, por que eu vou pagar esse tanto de imposto? Exatamente. Não faz sentido. E por isso, e ainda falando, aumentando para 20%, o Brasil vai ser um dos países que menos taxa herança. O Chile, que é o país aqui do lado, 25%. Tá, 25%. 25? Os Estados Unidos, 40%. A França é 60%. Bom, mas então, nesses países do primeiro mundo, não compensa ter herança. Não, na verdade, as pessoas, todas elas têm isso.
tem um sistema desse. Ou seja, é aquela velha história, né? Se você não conhece, você se ferra. Exatamente. É isso aí. Se você acha que tá tudo certo, não tá. É isso aí, porque as pessoas não procuram saber. E aí ficam. Nesses países, as pessoas, quando você vai comprar, eu sei disso porque um grande amigo meu, esses dias, na verdade, esses dias não, tem uns 10 anos, ele ganhou uma indenização de uma empresa que ele tinha lá e tal. E, sei lá, acho que ganhou 300 mil reais de indenização. E mora em São Paulo, eu falei, o que eu vou fazer com 300 mil aqui em São Paulo? Nada, né? Cara, Nada. eu não compro um meio terreno lá na periferia da periferia. Aí tá, isso tem uns 10, 12 anos, ele viu uns brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Nem lá perto de Itaquerão, que é longe pra caramba aquele negócio. Se fosse ali perto do Allianz... Olha, exatamente. Tô vendo aqui, que nós estamos no mesmo lado. Hein, eu vi. Eu não tenho time, então eu posso zoar com os dois ali agora. do lado de cada linha, né? Porque a linha é a mesma, né? O metrô liga mesmo ali. Exatamente. Mas enfim. O lado verde da linha. O lado verde aí. O lado verde da força. Né? Aí é o seguinte, o cara falando, o que eu vou comprar aqui com isso, meu? Não tenho o que comprar. Aí ele viu um anúncio numa revista lá no shopping, ele comprou um apartamento em Miami, em Orlando, na época por $62 mil. O apartamento... Câmbio era mais favorável. Townhouse, que é umas casas assim, parece 4 casas juntos, 2 quartos, uma salinha, um banheiro tipo um ali. kitnetzinho. Um kitnetzinho, que ele faz renda com isso, ele aluga, ele recebe em dólar. Ainda mais cidade turística, Orlando, Miami. Exatamente. E aí, o que o cara falou quando foi comprar? Em nome de qual empresa vai ficar? Aí ele falou, como assim empresa? Você vai comprar uma pessoa física? Você tá maluco? Aí ele abriu um CNPJ lá nos Estados Unidos, que lá é um pouquinho diferente, chama de trust, mas é a mesma ideia. Por quê? Porque se ele falece, vai pagar 40% de imposto? Não faz melhor sentido. não ter bens. Exato. Mas lá todo mundo tem o encanador, Tem o CNPJ. o pipoqueiro, o CEO da empresa, todos eles têm. Lá a gente chama de trust. Todos eles têm uma empresa dessa, uma pessoa para planejar. Exatamente. E que é a mesma pessoa que ele presta serviço? Não, é isso que é o detalhe. É outra. É outra. Porque é importante isso, essa pergunta é interessante. Porque se eu estou falando de um cofre, ele não pode ter nenhuma fissurinha aqui. Porque se entrar uma fissurinha aqui, aqueles bens ficam comprometidos. Sim. Entendeu? Então essa aqui tem que ficar quietinha lá, não movimenta. Mas se eu quiser alugar, a gente cria uma outra pessoa aqui, uma outra pessoa jurídica, que a gente vai chamar de operacional, que vai fazer toda essa administração. Mas essa aqui não tem movimentação nenhuma. Eu faço um contrato com ela aqui de permuta para ela administrar, receber os aluguéis, vender. Mas essa não tem movimentação. Essa é só para contar os só bens. para guardar. É só hard wallet, por só assim hard dizer. wallet, exatamente. Porque É só hard wallet. se ela tiver uma movimentação, ela prejudica todo, põe em risco todo o negócio. E aí, eu trabalho com isso há algum tempo, né? Tem quase uns 6 anos que eu trabalho muito diretamente a fundo com esse sistema. Que eu já fazia, mas assim, meio incipiente. Tem 6 anos que eu trabalho praticamente meu tempo full time nisso aqui. Porque nessa situação, nesse momento de pandemia também, a gente faz isso escalável, porque é um produto digital também. Dá pra gente trabalhar no Brasil inteiro. Sim, né? sim. Eu tenho clientes no Brasil inteiro. E as pessoas, elas tinham uma ideia do que era isso, mas não era. Inclusive, eu tinha um amigo aqui de Poço, conversando com ele. Você já ouviu falar de road? Não, já tenho uma road. Eu falei, mesmo, você tem uma road? Pô, que legal. Difícil as pessoas terem uma ideia desse planejamento, né? Mas você já fez a doação das costas, tudo certinho com seus filhos? Não. Só tenho uma empresa que tem meus bens lá. Falei, isso não é road, meu amigo. Você é administradora, é um né? administrador de bens próprios. É. Isso, o negócio tá todo ali. Se essa empresa que está fazendo aluguel, essa empresa está comprando, daí imagina, uma empresa dessa aluga um bem para qualquer um, a casa cai na cabeça do inquilino lá, o cara vai cobrar de quem? Da empresa, e ela vai lá no contrato social e escolhe o bem que ela vai querer penhorar para responder por aquilo. Então isso não tem proteção. Caraca. E aí, quando o cara vai morreu, o que vai fazer? Vai inventariar as cotas da empresa, que são os imóveis. E aí o imóvel vai embora nessa. Não, vai embora. O que acontece? A administração fazendária vai chegar assim, eu tenho aqui 2,5 milhões de patrimônio, que era o valor que estava lá no imposto de renda. Eu falei, amigo, mas isso aí não vale 2,5 milhões. Isso aí vale 10 vezes mais que isso. Então eu vou avaliar nisso, vai ter que pagar imposto para fazer a transferência das cotas depois da morte. O que a gente faz é fazer a transferência em vida. Mas aí as pessoas, mas eu vou ficar sem meu patrimônio? Meu patrimônio vai ficar, eu vou transferir tudo, meus filhos vão ficar sem. Não, muitas pelo contrário, o patrimônio é dele, né?
Ele Sim. vai reservar todas as cláusulas de usufruto, Usufruto. incomunicabilidade, impenhabilidade. Garante, então, a tudo. pessoa, o chefe, digamos assim. Exatamente, ele mantém a gestão de tudo. Pode comprar, pode vender. E os filhos não vão dar pitaco nenhum, porque isso tá tudo num contrato. No contrato você pode estipular isso tudo. Sim, e isso até me lembra uma coisa muito importante, até reforço pessoal, não se discute a herança de gente viva, né? Exatamente. Sim. Só que Não. aqui a gente não está falando de herança de pessoa viva, né? Sim, A gente está fazendo um planejamento. O cara está dividindo o patrimônio dele, né? Só que ele está fazendo isso através de cotas numa sociedade. O perfeito. que mantém ele na gestão. Porque se ele quiser fazer, e isso é possível, eu vou doar todo o meu patrimônio em vida. Eu vou doar todo o patrimônio. Vou reservar usufruto de tudo. Mas ele perdeu a gestão. William, mas imagina, o que eu gostaria de pensar nesse planejamento financeiro, até nessa road, Sim. a partir de quanto valeria a pena para a pessoa fazer? Porque às vezes ela fala assim, eu tenho só uma casinha, ou duas casinhas. São poucos bens, às vezes. Você acha que fala assim, a partir daqui começa a valer a pena? Mas é isso. Ou mano. não tem isso? Não tem. Sabe por que não tem? Porque qualquer que seja o valor do patrimônio, o cara vai ter que gastar Para inventariar. para inventariar. Ele vai ter que gastar com imposto, vai ter que gastar com advogado, vai ter que gastar com servidor, vai ter que gastar com cartório. Ele gasta. Ele tem um gasto que é muito maior do que se ele fizer uma road. Ou seja, para todo mundo vale a pena. Todo mundo que Exatamente, tiver bens vale a pena. exatamente, porque os honorários eles são calculados de acordo com o patrimônio. Se o cara tem 50 milhões de reais de patrimônio, o valor do honorário vai ser um. Se o cara tem 1 milhão de reais de patrimônio, 500 mil reais de patrimônio, o valor vai ser outro. Sim. E o pior, né? Às vezes, William, quem mais paga honorários proporcionalmente é quem tem menos bem. Exatamente. Porque eu penso, com Exatamente. 50 milhões, fala assim, não, eu te dou 50 mil, 100 mil, não sei, 200. Um Isso cara é- que tem 50 mil paga 10 às vezes. Exatamente, 5. exato. Isso corresponde a muito do patrimônio Sim. dessa pessoa que tem pouco, né? Então, a road vale para absolutamente todas as pessoas. Posso fazer aquela Oi. perguntinha? Só rapidinho. Vai lá. Imagina que você tem a conta numa corretora, nome pessoa física. Uhum. Quando você faz essa transformação para holding, essa conta na corretora entra também, porque é um patrimônio a ser inventariado. Sim, sim. E é fácil trocar isso na corretora? Sim, o que a gente Trocar faz? o nome lá? O que a gente faz? Primeiro a gente constitui todo o sistema, né? E naquela holding cofre, quando a gente está com a holding cofre contínua, nós vamos lá na corretora e a gente vai negociar. Como é que a gente faz? Porque cada corretora tem a sua peculiaridade. Sim. Cada investimento tem a sua peculiaridade. Se é renda fixa, se é fundo imobiliário, se é criptomoedas, cada um tem a sua peculiaridade. Mas depois do sistema constitui, a gente vai lá e faz a transferência do ativo da pessoa física para a pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa física deixa de ser investidora e a pessoa jurídica que vai passar a ser. Mas pode continuar aportando? Pode, da mesma Vida forma. que segue. Da mesma forma. Porque o que acontece? Aquela pessoa jurídica, um sistema, né? O sistema, ele vai ter uma entrada de equipe até para ela ter a condição de ter laço para aportar. Sim. Entendeu? Para justificar isso. Então é perfeitamente impossível fazer isso. Eu tenho três clientes que a gente está encerrando um sistema desse que eles estão nessa situação. Eu fiz todo o sistema de planejamento dos bens imóveis. Que é importante dizer, eu vou pôr um carro na road. Pode, mas não faz sentido. Você vende toda hora, né? Então você vai ter que tirar. Tirar e pôr lá no contrato. Mas o bem imóvel é interessante você colocar. Isso Sim. é sem dúvida nenhuma. E os ativos, né? Os ativos financeiros todos que a gente transforma também, que fica de titularidade daquele sistema. Você transferiria também essas contas de redes sociais de pessoas com influencers digitais, digamos Sim, assim? e a gente pode estabelecer isso como um ativo. Porque você pode integralizar capital com uma série de... Você pode integralizar com dinheiro, com bem imóvel. Com cripto. Com isso, você pode fazer. É depender porque os ativos de cripto vai depender daquele emissor lá. Se ele vai poder fazer isso, não vai poder. Por isso que a legislação que é o problema, que a gente não tem. Né? Mas se pode ou não, isso vai depender muito de quem está emitindo, se eles permitem ou não. Mas, na grande maioria das vezes, como não tem, e é importante que a gente diga isso, quando a gente não tem lei proibindo, é permitido. Princípio da legalidade. Isso aí. Se ninguém me proíbe, eu posso. Exatamente. Para nós, particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se não tem lei proibindo, É terra pode fazer. permitida. Exatamente. Senhor, eu tenho que te cortar toda hora. Pode falar. Não, é justamente para não te cortar agora. Eu vou te perguntar duas coisas que eu fiquei curioso aqui agora. Você falou desse projeto de lei com possibilidade de... Vou aumentar para 20. Essa possibilidade de taxação tá
possível de se acontecer ou você acha que ainda vai demorar? Não, tá muito possível. E sabe o que acontece? Porque os estados não estão quebrados. Sim. Então, isso aí é uma questão rápida, assim. É que os caras agora, ano eleitoral, eu acho um pouco difícil os caras que querendo aumentar tributo em ano eleitoral, Querer porque colocar. isso aí é um tiro no pé. Exatamente. Então, para esse ano, eu acho que não é, assim, algo iminente. Mas, acabou a eleição, meu amigo. Acabou a eleição, e depender do resultado da eleição, os caras não estão nem aí. E o detalhe, projeto de resolução, não é projeto de lei, é projeto de resolução. Mais projeto fácil de mais tramitar? fácil. Porque o quórum, para iniciar uma sessão no Senado, dos 81 senadores, eu preciso ter metade. Então, com 41, eu consigo iniciar a sessão. Dos 41, eu preciso da metade. Então, 20 senadores aprovam o negócio. E aqueles projetos assim, projeto de resolução número tal, os favoráveis primeiros como estão. Aprovado. Pronto, aprovado. Não tem discussão, não tem nada. nada. Moscando, cochilando, Cochilando, provou o negócio. exatamente. Aí pronto, vai lá para 20% o negócio. Não, 20 pessoas decidindo o destino de 220 milhões. É isso aí. É pior isso que a aí. Assembleia de Condomínio, né? Que tem 2 lá decidindo o condomínio todo. Exatamente. E aí, meu, se acontecer um negócio desse, vai impactar o sistema de road? Vai, porque o imposto vai aumentar muito, mas ainda assim vai ser... É a solução. Porque se você deixar pra não fazer nada, aí, meu, aí vira uma bagunça, porque vai ter que gastar muito dinheiro. Não é pouco, não. O desembolso é grande. Segura a pergunta. A minha segunda é, já que você colocou, por exemplo, criptoativos nessa questão do patrimônio digital como um todo, tem alguma peculiaridade para eles ou entra como qualquer bem digital? Porque é isso que eu tô falando. Por hora, a gente não tem nenhuma regulamentação para isso. Certo? Infelizmente, a gente não tem. Os caras estão dormindo. Estão dormindo. Porque eles Receita poderiam. que tá cuidando um pouquinho ainda, mas tá bem leve Como ainda. que o cara vai. Vocês que estão na área, como é que o cara declara isso? Cara, eu tenho lá uma conta com, sei lá, 50 mil reais em criptomoeda. Eu declaro na Receita que eu tenho uma aplicação de 50 mil reais. Mas os 50 mil reais que eu apliquei em cripto não necessariamente vale 50 mil reais. Né? Não, Não, a pode oscilação valer. é é diária. a data da compra. Na data da compra. Pode, no momento da morte, isso pode valer muito mais. né? Muito mais. Uxi. E aí o imposto vai ser em cima dos 50 ou vai ser em cima do que tá valendo? E depende, porque, por exemplo, se for uma corretora dessas exchange famosas de cripto, aí você declara na Receita. Mas tem muitas que nem tem essa Nem comunicação. tem. Exato. Que aí Tá. talvez nem seja inventariado. Porque Ou aí nem apareça. no mundo. exatamente, não vai aparecer, porque de repente o cara pode ter exportado a chave, né? É. E alguém tem esse. Aí alguém Já pegou se outra encontra. pessoa, já sacou, faz a É. transmissão. Que Exato. vira também. Claro que aí tem que tomar cuidado, né? Como não tem muita lei ainda pra nortear, mas muitas pessoas fazem isso. Com o patrimônio. Transfere para uma hard wallet Entendi. os seus códigos. Entendi. Não tem comunicação com Receita, com nada, o que também é um problema para quando uma separação entre o casal. É que aí isso aí. ele pode dilapidar o patrimônio dele. Na verdade, ele nem tá dilapidando, né? Ele tá escondendo Tá mesmo o escondendo patrimônio dele. Exato. Mas não entrando nesse lado em específico, como é que funcionaria o tempo para essa. Imagina que você precisa comunicar com corretora de cripto, de ações, de fundos, cartórios, não sei como é que funciona. Demora muito fazer esse sistema? Se não tiver nada, né? Se não tiver nada e for pro inventário, aí vai dar uma confusão danada. Porque se a gente não sabe qual o valor que tem, porque às vezes o cara deixou só a chave pública. Aí vira uma confusão para saber se ele ainda deixou a chave privada lá, ou a senha, de repente dá para saber qual que é o valor que o cara vai ter na carteira dele. Uhum. Minimamente dá para saber isso. E agora, se não tiver como fazer isso, vai ter que nomear alguém, alguma empresa especializada para primeiro localizar, para saber se o cara tinha uma coisa, qual o valor que o cara tinha no momento da morte, se aquilo vai ficar bloqueado, se a corretora vai bloquear aquele valor, até que venha uma ordem da corte lá, né? Vem uma ordem do judicial para liberar aquilo, e vai liberar para aquelas pessoas que... Algumas delas já tem até chama Death Account, alguma coisa, Death Account Order, alguma coisa assim, que o cara já deixa lá, ele faz isso, já deixa dizendo para quem que... Tipo uma declaração de vontade, isso, assim, alguma coisa tipo um nesse testamentozinho. sentido. Isso, Mas isso quando ele já adquire, ele já põe isso, como se fosse lá no seguro de vida, lá. Eu tava vendo isso, algumas corretoras já têm essa possibilidade, mas não são todas. E isso surgiu lá na Deep Web, né? Tá vindo para
Pra superfície. para a superfície. Então, imagina o que... Isso aqui é só a ponta do iceberg. Né? Sim. O que tem lá embaixo ainda e a galera que tá Sim, exatamente. ganhando muito dinheiro com isso. Quem só trafegou na blockchain nunca apareceu em corretor, você não sabe quem que é herdeiro ali. Só que nem a chave. Pois é. Ou E aí, o problema é como é que a gente vai pegar isso aí para a Receita? Como é que ela vai cobrar? A Receita Estadual, como é que ela vai cobrar imposto sobre isso aí? Entendeu? Porque se eu trem mais passo... difícil. O cara fala assim, ó, aqui tá tem um CID, né? Tem umas carteirinhas aí que põe as 12 palavras, 24 Isso. palavras lá. É isso mesmo. É. E aí entrega isso aqui. Isso aqui é a herança. Quando morrer, isso aqui é seu. Isso O cara aqui é pega dinheiro. aquilo, isso aqui é dinheiro, guarda Nossa, isso aqui. isso aqui é mais importante que aquele carro, tá? Guarda isso aqui. Quando o cara morre, o cara faz aqui, muda a senha e pronto. O dinheiro tá na mão dele. E sem ter imposto sobre essa transmissão. Porque houve uma transmissão. Uhum. Isso é verdade. Não é? Se a pessoa A aplicava em criptomoeda, ela morreu e passou para a pessoa B, houve uma transmissão Sim. de valores. Isso tem que ser inventário. No Tem que ser- mínimo, isso tem que ser cobrado um imposto disso. Tem Não, que ser pelo menos informado. É. Exatamente, informado e depois passar a titularidade, que é mais importante ainda, para a pessoa falar, para um outro não vir falar, não, isso não é Esse teu, não, meu. isso é meu, É, eu recebi. eu recebi, exatamente. Porque senão você vira um caos jurídico. Até diga lá, Fagner. Mas assim, se tivesse interferência de taxação na hora de fazer essa transferência, no caso da herança ou dessa transferência do título, não perde um pouco a questão do peer-to-peer? Porque o peer-to-peer gera justamente eu passar para ele e pronto. acabou. Mas aí, quando começa a se pensar, não, peraí, agora eu tenho que se taxar isso. Entendi. Mas e a origem disso, né? O problema é que a gente trabalha com no direito a gente trabalha com um lastro. De onde veio esse dinheiro? Você tá passando para ele, veio da onde esse dinheiro? Esse dinheiro veio em um lugar lícito? Você recebeu isso em um lugar lícito ou você está recebendo isso que você está traficando? Mas esse é um grande ponto das criptos, porque elas, em tese, elas buscam ser fora do Estado. Então elas querem É uma coisa nem meio aparecer no exato. mundo. É meio anárquico o negócio. exato. Então eu falo assim, não quero nem aparecer no mundo real, digamos assim, estatal. Mas a partir do momento Vou trabalhar que por uma fora, galera né? importante tá... O Elon Musk da vida, esses caras... E o dinheiro realmente começa a correr ali demais. Exatamente. E Porque aí, enquanto não tá valendo nada, o Bitcoin valia centavos, tá bom. Agora quando vale. Qual quase país? 200, Teve 300 um mil, país aí que eu não me lembro qual foi. Eu tava conversando com um analista financeiro que agora, não sei qual país, que legalizou e reconheceu a criptomoeda como É El Salvador. El Salvador. É El Salvador. Como meio de pagamento oficial. Isso, virou moeda de curso forçado Isso, também. mas exato. E aí, nesse caso específico, perde essa questão de, né, de Pessoa a pessoa. de pessoa a Mas pessoa. ainda assim, quem quiser fazer, consegue. Isso é verdade. Pois mas é um negócio que mais cedo ou mais tarde vai sofrer uma regulamentação, Vai. porque se você parar para pensar, quanto tempo faz que as pessoas estão realmente investindo em criptomoeda, assim, pra 2 valer? anos mesmo. Quantos? 2 a 2, 3 3 anos. anos. 3 anos. Não, e 2021 movimentou mais criptomoeda que a Bolsa de Valores. É 2019, 20 e 21. Daqui a pouco... Exatamente. Então, imagina, não deve... Porque isso é mais da juventude, a galera mais nova que tá investindo nisso. Então, não tem aí um senhor de 80 anos investindo Não. em criptomoeda que ele vai falecer e vai deixar isso de herança. Por enquanto. Até porque ele não sabe como é que funciona. Exatamente. A não ser que o neto alcança. fala pra ele fazer, vamos fazer assim, não sei o quê, vou fazer aí, mas faz no meu nome, que é melhor. Vou dar um não sei o quê. dinheirinho pra investir, senhor. É isso. Então, ainda não teve, eu acho que, oportunidade da Receita Estadual, Federal, abrir o olho e falar, putz, eu tô perdendo dinheiro aí. A hora que isso acontecer, como diria a galera, esquece. Porque Esquece. vai os Mesmo caras assim vão vai ser regulamentar. difícil. Cara, Vai regulamentar talvez as corretoras de Maiores. cripto. Né? Os maiores, Mas mais esses, importantes. foi o que você comentou, esse peer-to-peer não dá pra regulamentar. Não dá. E aí eu vejo isso, gente transformando cada vez mais patrimônio em peer-to-peer. Pra evitar A imposto. grande questão que eu Aí o que acontece? Vai mandar aos poucos pra corretora, o que eu preciso, por exemplo, dinheiro em espécie, você saca e transforma. Pronto. Você não sai, transforma tudo de uma vez. Entendi. É um Porque- risco. eu mando, a grande questão, Ciro, é como é que eu mando meu dinheiro pra negociar na blockchain. Aí depende de como a plataforma vai se organizar. É uma boa pergunta. Porque Manda lá, Fagner.
existe o dinheiro físico. Sim. Acho que eu não consegui. Visualizar a pergunta? Não, pescar uma coisa interessante, porque existe o dinheiro físico, ele tem que ser declarado. Exato. Sim. Só que aí você pega esse dinheiro físico e compra ações, compra criptomoedas. Sim. Aí esse dinheiro que era declarado, ele deixa de existir porque ele se tornou criptomoeda. Sim. Aí existe essa transação de criptomoeda peer-to-peer. Para onde que foi esse dinheiro? É, isso que. Quem é que recebeu esse dinheiro? Porque você vai declarar que você tem 50 mil reais em criptomoedas na corretora X. É isso que está na receita. Sim. Ok? De repente você vai ter que pagar o imposto por conta desse valor. Mas quando esse valor ele é transformado em criptomoeda, o valor aumenta, porque a criptomoeda tem a variação diária. Sim. Ou diminui. O aumento ou diminui. Às vezes o cara pode até perder tudo. Né? Agora tá na época de aumentar, porque o Bitcoin deu uma disparada de preço hoje que, nossa senhora. Mas sim, Entendeu? dependendo da data que eles vão usar como marco para análise e avaliação, pode ser que você ganhe muito dinheiro, pague muito imposto. Ou pode ser que você não tenha que pagar nada. decréscimo. Porque o fato gerador é negativo. É. O valor da base de cálculo é negativo, porque ó, aqueles 50 mil que eu tinha, eu não perdi tudo, não tem nada agora. Ou tá 30. Aí não sei se também entraria ou não, dependendo. Mas entraria, né? de toda forma, não vai demorar muito para que isso seja. E o grande medo da regulamentação é um pouco esse medo do pequeno ou daquele desinformado. Entendi. Porque o grande investidor, talvez na hora que regulamente, ele consiga se escapar. Eu falo a pessoa que quer realmente não pagar Sim, imposto, sim. que quer, Porque ele vai conseguir um meio legal de Exato. pagar menos imposto. ou vai conseguir um meio ilegal e vai ter acesso a ele. Entendi. Mas aquele pequeno investidor, aquele pessoa classe média, pequena, que junta um pouquinho, essa vai estar taxada, essa vai estar pagando imposto, essa vai estar regulamentada. O grandão, né, que a gente comentou do bilionário, É isso aí. Esses esse caras vai não, estar Roberto sempre fora. Marinho. ele não vai pagar, ele Não vai. nunca pagou. Não na proporção que os mais pobres pagam. Ele nunca pagou, ele não vai continuar não pagando, porque ele vai criar o sistema para sair desse É uma questão do imposto. muito interessante. E falando agora das NFTs também, é um negócio que. Como é que a gente vai calcular o valor disso no momento da morte? Não, e o detalhe, a NFT é uma polêmica que a gente sempre fala aqui. Porque é um divisório. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E se você faz uma NFT de um bem que não é seu? E registra isso. Porque é Você porque é o registra seguinte, isso no blockchain, isso aí, né? você registra, só que a polêmica da NFT é o seguinte, vamos supor, eu fiz um NFT dessa água, é uma foto. Eu posto lá na página, dá um salvar a imagem, salva a imagem, vai lá e cria uma outra NFT. Então essa é uma briga nesse mundo. Então, por exemplo, eu pego... Exatamente, Fábio, não é uma pirataria de com NFT. áreas de legitimidade. Por exemplo, aqueles board apps que o Neymar comprou, eu posso lá Neymar, copiar e colar e usar. É. Então, como... Hã? Entendeu? Então vender e falar na minha mão mais barato. É o mais barato ou até de graça, né? Porque É um risco. A gente tem um negócio que chama direitos autorais. Tem uma lei de 98, 9.605, se não me engano, é esse o número, que fala dos direitos autorais. Que o direito autoral sobre uma obra, sobre uma obra escrita, uma obra falada, televisiva, vídeo, etc., pintura. E em qualquer suporte que fala isso, tangível ou aí, intangível. Exatamente. Isso aí é o direito autoral e você pode reivindicar, porque você registra a marca de patente, etc. E esse negócio, como é que vai? Você vai registrar onde? Vai ficar registrado aonde? Você vai... Como é que você consegue mensurar isso? É. Também, você pode registrar como direito autoral. Patrimônio? Sim, sim. Porque a obra de arte, quando você compra uma obra de arte num leilão, por exemplo, numa casa de marchand, você compra em galerias, enfim, ela vem com o certificado de autenticidade, que é a obra do fulano, que você que adquiriu. E quando você vende para fulano, tá escrito lá que você vendeu para fulano. Se essa obra tá na sua casa e você não tem a origem, isso pode, né? Porque por isso que Complicar. tem um monte de gente que lava dinheiro com obra de arte. E não necessariamente você precisa declarar. Tem um monte de gente que lava dinheiro com obra de arte, porque, enfim, você põe E por lá um mais que quadro. eu compre, eu preciso declarar isso no imposto de renda que eu comprei. Assim, eu precisava, até preciso, mas há uma Não comunicação. necessariamente, não necessariamente. Se
Desculpa, é aí que acontece. Quando tem as operações aí, essas operações gigantes, os caras levam um monte de obra de arte embora. Tem um mercado paralelo, vamos dizer assim, que é uma melhor dizendo, né? Enfim, sem nenhum tipo de questionamento aqui. Mas é um mercado paralelo que movimenta muito dinheiro. Mas não é pouco, não é muito dinheiro nisso. De obra de arte que não tem origem. Mas aí o cara faz o quê? Ele compra a obra de arte e aí lavou o dinheiro. Aquele dinheiro que era sujo tá na obra de arte. Aí ele vende a obra de arte. Enfim, ele consegue ficar... O branqueamento de capitais, assim, consegue validar. Porque a fiscalização não é muito forte em cima disso. Não, e fiscalização não é forte com relação à obra de arte. O que poderia virar a NFT, então? Pois é. eu também tô matutando isso. Porque se a gente parar pra pensar, é uma obra de arte, né? Digital, Caríssima. né? Menos regulamentado ainda que as obras de arte já existentes. Eu tenho que pensar como é que eu vou deixar minhas obras, meus NFTs que eu fiz. É baratinho, gente. Quem quiser comprar, viu? E tem a questão do patrimônio que é gerado dentro de games, né? Exatamente. Outro ponto. Outro ponto, que isso também é uma herança digital. O que o cara gasta pra... Né, meu filho joga um negócio, um Fortnite, por exemplo. Tem as skins, você... eu consegui uma skin que vale tanto, eu quero comprar essa skin, não sei o quê. Vai comprar pra quê? Não, é que isso aqui... Ou às vezes ele mesmo É o compra, primeiro né? patrimônio dele, né? R$30 Já é digital. ele... Gasta R$30 por mês comprando alguma coisinha e vai juntando. Se o cara tá jogando lá 3 anos, R$30 por mês, Não, ele tem o dinheirinho mais o lá. tempo que ele ganhou conquistando outras isso. coisas. Isso me lembrou uma história de uma colega de pós que um ente familiar dela faleceu e ele tinha esse profissionalismo com jogos. E aí parece que a família jogou o telefone fora com tudo dentro. Nossa Senhora. Aí foi o patrimônio por água Porque abaixo. isso vale dinheiro. E cara. vale dinheiro. Então, entra aquela questão que você falou e que a gente às vezes comenta em outros podcasts, avisa que existem bens digitais, em chave privada principalmente. Porque é ali que tá o dinheiro. Porque, por exemplo, nesse caso do jogo, aí você tem um login, uma senha, às vezes não tem essas moedas que você consegue exportar Tem do isso. jogo. Mas aquele login e senha é muito valioso. Sim. Quem que vai avaliar isso? Exato. Você que está vendendo ou a Receita que vai avaliar? E Exato. talvez você nem consiga vender pelo valor que ela está avaliando. Sim, exatamente. Por isso que nesse caso nós vamos ter que contratar alguma empresa especializada para avaliar qual o valor daquele bem que é intangível. E o custo para contratar essa empresa, às Pois é. vezes? Porque às vezes fala assim, não, ele jogava lá 10 horas por dia, deve ter um patrimônio gigantesco lá, e às vezes não tinha nada. Mas tem gente vivendo disso, né? Tem. Gamer é uma profissão hoje. Não, você... Gamer é uma Não, profissão. eu falo mais nesse aspecto, por exemplo, você contrata uma empresa cara para avaliar, É. e às vezes você não tem essa dimensão ainda. Exatamente. Mas de toda forma, isso é um patrimônio que vai precisar ser avaliado de uma forma para, enfim, inclusive, até se for o caso, para a Receita querer taxar isso, entendeu? Vai ter que ser avaliado. Qual que é a melhor forma que você imagina um processamento peculiar que agora aparece? Desculpa, estou me confundindo aqui. Já que existe esse vazio legislativo, você tem alguma ideia de como poderia, para a lei não ser injusta, o que poderia ser tocado para essa regulamentação? Na realidade, eu acho que para evitar enquanto a gente não tenha a regulamentação, primeiro a gente tem que ter uma boa vontade do legislador em olhar para isso com olhos mais detidos, alguém que seja curiosidade. profissional, né? Ainda que seja por curiosidade, mas uma coisa, porque é uma realidade. O que eu falo, eu dou aula de direito de família também, e só fazendo um parênteses aqui. Esse ano, em 5 de maio, acho que é 5 de maio desse ano, nós vamos completar 11 anos de uma decisão que foi histórica. Uma decisão que reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo. A união estável homoafetiva. E era algo que a gente vinha discutindo desde o início lá dos 2000 e que chegou em 2011 e pacificou. A gente já tem 11 anos discutindo que não tem mais essa discussão. E isso é normal. E o que a pessoa faz da vida particular é problema dela, você não tem nada a ver com isso. Ponto. O Estado não tem que falar, isso não é. E aí que tá, né, William? A gente tá falando de uma coisa básica, basilar, e só foi reconhecido em tese em 2011. 2011. Isso existe desde que o mundo é mundo. Uhum. Exatamente. Simples assim, mas o Estado, o Estado agora reconheceu e pronto, tá lá. Homem com homem, mulher com mulher, pode ter união estável, casamento, não importa. Vai ser e é reconhecido pelo Estado. E a família, porque importa é o que eles estão sentindo e você não tem nada a ver com isso. Ponto. Isso é uma simples assim. O que a gente está discutindo agora
e o direito tá nesse ponto, é um negócio que chama poliafetividade. Ou poliamor, como dizem. Teve uma notícia no G1 semana passada de um casal que já era casado há 15 anos e que começaram a namorar. Esse casal começou a namorar uma outra menina lá, uma influencer, e formaram um trisal. Beleza. O que você tem a ver com isso? Nada. E o Estado fala, não, isso não é família. Não é por que não é família. Porque você tá falando, você tá dentro de uma caixinha falando isso não é? A situação está acontecendo nos nossos olhos. Isso está acontecendo. O Estado precisa conferir direitos e proteger essas pessoas. Ou seja, isso é uma instituição, uma família. Que é o grande E não ponto. o contrário, né? Não o contrário, porque isso gera direitos e obrigações. Reconhecer a família não faz tanto parte do Estado, mas proteger aquela relação, sim. Exatamente. Proteger como uma entidade familiar. Não pode discriminar. Não, isso não é família. Quem falou que não é família? Onde é que você tem o conceito de família? Tem um conceito de família na Lei Maria da Penha, que é muito interessante, que eu acho que é o melhor conceito de família, que diz que família são as pessoas que são ou se consideram aparentadas. São ou se consideram aparentadas, independentemente de laço sanguíneo ou não. Isso, para mim, é o melhor conceito de família que tem. Porque, de repente, aqui nós temos uma família. A família do nosso querido Abel Ferreira, a família dele tá vindo para graças a Deus, renovou o contrato. E a família Palmeiras, simples assim. É a família dele, de repente. Mas quem vai dizer se é família ou não é a pessoa que está vivendo ali. Sim, perfeitamente. Correto? E aí eles assumiram esse... Não dá pra alterar sentimento, Exatamente. né? Um externo vira, não, você não vai Não, mais isso aí, gostar, não. não. Você não é Isso aí eu não concordo, não vale. Não vale como? Porque não vale aonde? Onde é que tá esse sentido que você tá dizendo? Se for considerar por sentimento, muitas vezes é mais legítimo como família do que muitos casais. Sim, com certeza, Perfeitamente. com certeza. E aí esse casal assumiu, esse trisal se assumiu, né? Porque tava sendo uma situação chata, porque tava assim, do lado dela, ela estava dando em cima do marido da melhor amiga. E o cara estava dando em cima da melhor amiga da mulher, não sei o quê. Ficou uma situação, resolveram assumir e pronto. É um trisal e beleza. Só que isso tem repercussão na esfera jurídica. Porque se uma dessas pessoas querem terminar, não quero mais esse relacionamento, vou embora. Eles adquiriram direitos e obrigações naquela relação. Isso tem que ser regulamentado, tem que saber como é que vai fazer. Vai pagar alimentos, não vai pagar alimentos? Vai dividir o patrimônio que jeito? Como é que vai ser a divisão do patrimônio? Vai dividir em três. Três, ou como é que é? Vai A ser- partir de quando? Vai ter holding pra passar cotas. É isso aí, mas é verdade. E o que eu tô dizendo é essa questão das criptomoedas que tá aí já tem algum tempo e as coisas estão acontecendo. E se estão acontecendo, minimamente a gente precisa evoluir para ter um mínimo, não só das criptomoedas, mas a herança digital como um todo. Isso é uma realidade. O que as pessoas hoje fazem na internet ganham muito mais dinheiro na internet do que Muito a mais. gente poderia pensar. E isso precisa, de uma certa forma, ter como a gente... Porque aí fala, "Pô, mas você quer regulamentar tudo, o braço do Estado em todos os lugares?" Não, eu preciso minimamente criar um negócio que chama segurança jurídica, para que os negócios sejam realizados de uma forma Sim. legal. O pessoal normalmente acha que a regulamentação, fazendo um paralelo aqui, é sempre uma interferência do Estado, mas eu também tenho aquela regulamentação que afasta o Estado. Sim. E é onde você tem uma segurança jurídica para a relação entre particulares ser mantida. Sim, exatamente. Porque o Estado não vai poder estar em todos os lugares ao Não, mesmo e tempo. é impossível, senão você tem um estado de exceção. Exatamente. E aí Não está de direito. O exercício de abstração que faz o legislador, ele não vai conseguir ter todas as hipóteses ali. Mas não duvidemos do legislador brasileiro. Esse que é o problema. Esse é o problema. O grande ponto é quando se discute. Porque, por exemplo, nesse caso em específico, vamos começar audiências públicas no Congresso, essas coisas do gênero. Dependendo de quem participa, é tendencioso para um lado. Sim. Sim. Dependendo, porque se você fala assim, não, vamos levar entusiastas de criptomoedas. Entendi. Talvez eles busquem que o Estado quase não regulamente. Sim. Vamos levar críticos de criptomoeda. Talvez esse vai tentar estrangular o máximo possível essa liberdade que as pessoas possuem Exato. em relação à criptomoeda. Mas aí tem que ter o papel do legislador que tem que mediar isso aí. E pegar um pouco de cada e fazer um mínimo. É um E estado quem mínimo. que é esse legislador? São pessoas que às vezes Que não não têm tem nenhum noção menor conhecimento. do que faz. Mas isso não é só na área de criptomoedas, isso é em todas as áreas. No direito de família e sucessões, cara, a gente passa cada perrengue, porque os caras não conversam, assim, os caras modificam a lei ali, esquecem de modificar outra, que é correlata, sabe? Um negócio que... E aí a gente tem, como advogado, ficar
fazendo o quebra-cabeça, montando esse quebra-cabeça, e aí nós vamos levar essa tese para um terceiro. Esse terceiro é um juiz, que às vezes também não tem esse conhecimento. Não é porque é juiz que tem conhecimento sobre tudo, absolutamente é, porque é ser humano, não Sim. consegue ter o conhecimento sobre tudo. Aí ele vai se valer de especialistas, né? De alguém que é, de peritos ali, especialistas. Mas, enfim, um juiz para julgar uma lide que vai envolver criptomoeda, ele vai ter que se valer de especialistas, que pode ser de um lado os caras que são entusiastas ou os caras que são críticos. E aí, E aí a sentença é uma surpresa. não, sentença é sempre uma surpresa. Sempre. A gente brinca de cabeça de juiz e de bumbum de energia, a gente não sabe o que sai. Né? Porque é sempre uma surpresa, na realidade. É, porque a gente tá deixando na mão do terceiro decidir. É por isso que eu falo, dentro da minha advocacia, e eu tô falando nesses longos anos, eu sempre quero resolver a coisa amigavelmente. Porque quando eu resolvo a coisa amigavelmente, eu estou tendo a gestão. Do Nós, conflito. partes, estamos tendo a gestão do problema. A partir do momento que a gente põe na mão do terceiro, alha jacta est, como diria meu professor de direito romano. Ou seja, a sorte está lançada e aí vai ser o que decidir. Você tira da sua mão o poder decisório. Exatamente. E aí enfim. E nessa área, então, que é muito deletério, né? O negócio é muito... Enfim, exatamente por conta de não ter essa... E as pessoas que são entusiastas não quererem essa regulamentação, Sim. é que as coisas ficam mais nebulosas ainda. E a insegurança jurídica é muito grande. Porque com certeza pode ter um monte de picareta nessa área aí, Sim. querendo Nossa. passar os outros para trás, ou não? E ao mesmo tempo também... A questão do farol do Bitcoin que foi golpe. Nossa, absurdo. Por exemplo, você deseja criar alguma coisa, sei lá, uma criptomoeda, aí de repente a pessoa quer criar um NFT. Como tá todo sem regulamentação, gera uma insegurança tão grande também, porque pode ser que a Receita ou o Legislativo faça uma taxação tão absurda que quase que inviabiliza o que você fez ou coisas do gênero. Então, Exatamente. realmente, a falta de regulamentação, num primeiro momento, ela também é ruim, porque te traz insegurança demais. Com certeza, com certeza. E os negócios não avançam, né? E você tem as duas pontas do negócio. Porque você tem, de um lado, a turma entusiasta como ela aqui, que é o Estado hoje, não quer regulamentação, deixa a gente que quer. Uhum. E você tem uma parte, que no caso Receita, uma hora a gente vai ter. Se não tiver essa conversa, vinha uma ideia doida, igual o Marcelo falou de tributar um valor absurdo, ela é muito mais fácil de acontecer. Sim, muito mais sucedido, com certeza. Então, quanto mais adiar essa conversa, e quanto mais a criptomoeda crescer, maior vai ser a pancada. Sim, porque vai chegar num ponto que a galera vai... Agora a gente vai... Porque agora os caras começam a enxergar, né? Hoje não chega e fala, dá um de doido, um país autoritário, chega e fala, não, aqui não. Aqui não vai valer nada. Aqui não vale nada. Aí você vai ter que atuar no mercado paralelo aí. Mas pelo menos você sabe, aqui está proibido criptomoeda. Beleza, está banido, então eu quero ter, eu vou buscar outras formas. Exato. Mas está às claras. Porque às vezes o grande ponto... E é uma burrice também, entre aspas, num país proibir uma moeda que é virtual. Que é virtual, Você gasta exato. no mundo inteiro. Exato. Tem que ser muito burro. E aqui você vai deixar de ter vários investimentos, enfim, no país. E o grande ponto que eu acho desse receio, dessa não normatização, é que, por exemplo, você deseja alguma coisa, eu quero criar uma sociedade empresária com NFTs, aonde eu busco? Eu quero criar uma criptomoeda, aonde eu vou? Onde eu tenho um suporte. Eu não consigo ter mecanismos para me ajudar. Entendi. Ou eu vou para esse mundo virtual e lá eu tento nos fóruns, mas, por exemplo, assim, William, me ajuda a criar uma empresa calcada em NFTs, e aí eu vou fazer o NFT, que é o certificado da minha cota, e Minha vou tentar propriedade. vender ela um pouquinho no mercado para angariar um dinheiro para minha sociedade funcionar. Tipo assim, vamos ver como é que vai funcionar. Aí você pergunta na junta comercial, os caras falam, não sei. Não, você vai estabelecer qual tipo de sociedade para isso. Em qual objeto dessa Você sociedade. vai ter que fazer um CNPJ? Não vai? Como é que vai funcionar? Mas Exato. peraí, não é uma sociedade, não é uma Vai ser SA pra você MEI, vai vender ser ação, limitada. mas ao mesmo tempo você consegue pulverizar o negócio. E como é que vai ser o regime tributário disso? Vai ser simples, lucro presumido, lucro real. Exatamente. Gera muita dúvida para a pessoa que quer desenvolver esse lado, que é o que a gente sempre conversa, está conversando com as pessoas. Elas falam assim, é um mercado muito louco, muito legal,
facilita muito a vida em muitos Isso é aspectos, verdade mesmo. mas pela falta de normatização mínima, você não sabe tatear. E a galera fica meio receosa de colocar a grana toda dela ali nesse... Exato. Se assim, eu vou fazer uma sociedade em vez de fazer cotas e tal, eu vou fazer por NFT e tentar pulverizar para ganhar um dinheiro, para formar uma sociedade. Aí você fala, não, então eu vou investir, mas espera aí, eu tenho que declarar isso? Não tenho que declarar? Como que eu faço? Exatamente. Eu sou sócio, como é que ele vai pagar imposto desse negócio? Ele vai emitir nota sem CNPJ ou vai ter que ter CNPJ? Vai Mas ele é emitir- simples, ele é SA, ele é o quê? Pois é, o Neymar comprou esse NFT de quem? Então, eu... Isso eu queria entender também. Então, Comprou de eu- quem esse opa, negócio? Tem um dono, tinha um dono. Tinha um dono. Tinha um Alguém dono. criou lá esse Então, negócio. A dos macaquinhos tem uma empresa por trás. Aham. Eu li uma reportagem, mas depois eu não parei para verificar, que tinham duas hipóteses. Ou ele foi patrocinado e deram para ele, Tem ou ele chance. realmente comprou. Entendi. Então, mas eu não parei para verificar isso. Mas se você entrar, por exemplo, na OpenSea, se você digitar lá o perfil deles lá, Bored Ape Yacht Club, você vai ver a coleção inteirinha. Entendi. Mas tem um detalhe também, né, Ciro? Porque, por exemplo, lá tem o fulano vendeu pro ciclano, É. que vendeu pra Beltrano, Tem toda a Tem a cadeia. cadeia. Lá. mas Tem. não impede de você tirar o seu NFT pra hard wallet. Não mesmo. Você tirou ele, Você pode tirar ele do site e guardar ele só no celular. Aquele lá? Aham. Aquele que foi do Neymar? Sim, ele pode Mas tirar. ele pode tirar. Do site. Mas aí... E ele vende por fora. Putz. Exatamente. E aí... Então a gente não tem toda certeza. Pois é, aí fica um negócio. Bom, eu registrei o negócio, é meu, paguei a bala no negócio, aí Ué, qualquer 2 um milhões de acessa dólares lá e por uma pum, imagem, põe tá na... louco? Aí você pode tirar o histórico dele, Entendi. colocar no... Aí realmente isso tem uma certificação. Esse NFT vai ter uma certificação. E aí quando ele for vender, ele fala assim, ó, a certificação tá aqui comprovando que esse macaquinho é meu e é o verdadeiro. Entendi. Não aquele que você tirou de lá, fez uma cópia. Exato. É, Mas você perde um pouco esse histórico. É mais ou menos o seguinte, você vai lá no Louvre, tira a foto da Mona Lisa, É. né, que tá lá. faz NFT da Mona Faz Lisa. a NFT da Mona- Ou então você imprime uma foto em alta qualidade para moldura e põe no sofá aqui, ó, a Mona Lisa tá aqui. E tem essa possibilidade que eles estavam comentando de NFT. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho alguma coisa na minha casa, um livro raro. Eu faço o NFT desse livro e falo, esse livro é seu, mas quem custodia ele sou eu. Caraca, Eu vendi o NFT do livro, Que mas o maluquice. livro físico está comigo, É. mas você é o proprietário dele, porque o NFT dando a propriedade é seu. É isso mesmo. Caramba, muito Claro que você tem que Dá uma aceitar essa duplicidade. conversa, mas se você aceitar essa conversa, se chegamos a um acordo, tá tudo certo. Eu não lembro qual que foi o artista que você falou. Eles pegaram um quadro do artista, belezão, original. Fizeram o NFT, logo em seguida tacaram fogo na obra de arte original. Só existe agora no NFT Não o é quadro. possível, né, velho? É verdade. Cara, E que venderam por uma maluquice. fortuna o negócio. Maluquice. Eu não me recordo Não o valor. fica dando essas ideias, não. Os caras vão meter o fogo lá no Louvre, vocês vão ver. Fogo na Mona O Lisa. cara vai chegar lá, meter um negócio na Mona Lisa lá, o fogo, pega o álcool em gel, agora tem tudo quanto é lado. É. O cara pegou o isqueiro ali, pronto, mete fogo na Mona Lisa, acabou a obra de... É o que eles isso. estão falando muito de museu. Que talvez os museus, para angariar recursos, eles custodiem a obra física Entendi. e vendam a propriedade através de É isso NFT mesmo. para algum colecionador. Entendi. Mas em tese, a obra continua no museu, mas não é Entendi. mais do museu, Entendi. para angariar recursos. Você cria uma dupla propriedade nessa, né? Exato. A fica lá. famosa posse direta e indireta. exato. Exatamente. Exato. Pô, Bem lembrado. que maluquice isso, cara. Não, o mercado de NFT, ele deu o boom com a venda lá do Beeple. Foi em 2020, quando ele vendeu, foi o artista que vendeu a terceira obra, terceira ou primeira, agora eu não lembro, ele tá no top 3. Vivo, que vendeu a obra mais cara. Então ele faz NFT, aliás, são umas obras muito bacanas. Ele fazia isso desde 2007 ou 2009. Então ele tinha 5.000 imagens. Caramba. Ele fez uma montagem das 5.000. O título era Todo Dia nos Primeiros 5.000 Dias. E vendeu o NFT do conjunto da obra todo por 70 milhões de dólares. Caramba! Jesus, velho. Eu soube de NFT. E a obra é virtual. E a obra é só virtual. Ele criou uma híbrida agora também. Aí, Cara, que maluquice. É tipo uma estátua que ela tem umas telas de LCD e ele pode mudar o que a tela aparece conforme o NFT que ele adquire, alguma coisa assim. Eu soube de NFT pelo meu filho de 11 anos, que é um moleque que é antenado nisso aí, enfim, de game, essas coisas. Mas você viu o NFT que o Neymar comprou? Que é isso? Vamos- Eu não faço ideia Vamos que é começar NFT. pelo começo. O que é NFT? Vamos Traduz pelos pra mim o que é básicos. NFT. Não, isso
mas isso tem valor, cara? Tem, cara. O cara pagou uma grana, não sei o que. Cara, falou, você não queria os NFT então aí, pô? Não, Quem sabe? no Twitter tem um perfil que é assim, todo dia o NFT de graça. Aí tem sempre um Bored Ape lá. Dia 58, tá lá, se copia e salva em Marte, pronto, eu tenho. Eu pus o meu foto de perfil do Instagram uma vez. Essa brincadeira que você comentou do seu filho criar, teve um cara, eu não sei se é na Índia, no Paquistão, ele tirou uma foto dele todos os dias na frente do computador durante um ano. E vendeu isso como NFT e ganhou muito dinheiro. Cara, É a foto dele, todo dia ele sentava na frente do computador. As Foto ideias dia boas. 4, dia 2. ele faz um quadrão assim com todas as fotos aí. E uma galera comprou essas fotos dele e pagou caro. Porque entrou nesse lance da arte. A gente não sabe se a pessoa tá lavando dinheiro, se a pessoa tá apostando que isso vai render vender lá na dinheiro frente. no futuro, porque realmente são valores. Porque a gente tá muito no mercado nessa efervescência. É, exatamente. Então, às vezes a pessoa fala assim: criou um negócio aqui, não, peraí, deixa eu comprar, porque eu não sei se vai dar dinheiro, se der dinheiro, bum, comprou. Não, mas agora eu vou trazendo outro exemplo. A gente falou do Neymar, a gente trabalha muito com NFT, questão de imagem, né? Mas como é que é o nome daquele cantor brasileiro? O Matuê, ele vai lançar uma música em NFT. É mesmo? É. Até PDF, eu acho. Também. Porque o NFT é não... Não fungible token. Token não fungível, teoricamente. É. Mas eu copio e cola funciona. Mas ele é não fungível por quê? Porque ele te dá um certificado de propriedade. Não, daquilo. verdade que Então, Sim, sim. Isso. É que eu você entro na copia, mas polêmica. você não- Pois é, mas quem é que certifica isso? Eu quero saber. Porque o que acontece? Se eu vou fazer o desenho dessa maçã aqui, que o Steve Jobs fez lá atrás, ele criou essa maçã, ele registrou isso aqui no NPI dos Estados Unidos. Sim, Isso aqui, esse desenho aqui é da época. da Apple e pronto. Ninguém mais pode utilizar esse desenho. Então tem um órgão que certifica que a propriedade é minha. Isso. E quem é que certifica a NFT? Na blockchain. Porque aí você dá o carimbo de tempo e hora. Quem registrou Quem primeiro primeiro Mas é blockchain, por exemplo, da OpenSea. é da OpenSea. Que Aí é um cada site que blockchain. vende NFTs. Isso. Então você vai lá e registra lá. Mas não necessariamente você é o primeiro. É. Você pode ter ido em outro site e registrado lá primeiro. Ou e no aí eu Haribo, copiei por sua ideia exemplo. e registrei aqui. Pois é, e aí como é que eu trago isso para o mundo material e vou discutir sem juízo? Ó, fulano pegou minha NFT e ela é minha. É. E aí? Eu falei sem juízo, faz o quê? Que é isso? É um problema jurídico que se transforma. Exato, isso aí não tem regulamentação nenhuma. E aí é indenização. Aí a Ele gente tá fica, vendendo tipo minha assim, ó. NFT que é minha, ele não podia vender, já vendeu um monte de cobra, não sei o quê, já ganhou dinheiro e tal, e eu quero a minha indenização. Eu disse, Deixa eu olhar qual blockchain foi o base em primeiro. que eu vou decidir Aonde isso que você aqui? olha mesmo? Só pra eu entender. Mas é isso. É um obstáculo. Não, o juiz está perguntando se é no DOS que olha. É MS-DOS. Pode ser. Ou tinha... Essa foi boa, Eu Fagner. tinha Word Art, né? Pra ver se deve ter naquele. Não, cara, Mas tinha um negocinho anterior que fazia. Lembra? Chamava. Putz, esqueci. Print, sei lá, Paint Brush. Lembra do Paint Brush? É, deve ser lá no Paint Brush que deve estar isso. E aí a gente entra nessa sucessão patrimonial de novo. Um do macaquinho, o Neymar pagou 6 milhões. Beleza, tá divulgado. A Receita consegue mensurar. E esses outros que eu compro, mas com potencial de valorização gigantesco, como é que vai mensurar? E eu vou declarar isso? Vou falar Pois assim, ó, é. no meu inventário, olha, tem um NFT minha lá no OpenSea, O que que em tese custa 100 mil, ou custa 1.000. você pode fazer, de repente, lá dentro de uma holding dessa, fazer alguma coisa disso, colocar isso como um mensurável, minimamente de valores, enfim. Ou então, uma outra hipótese é você fazer um testamento. Que é uma Enfim, saída muito que é uma boa. saída, mas o testamento não evita o inventário, então eu não gosto de falar de testamento. Testamento pra mim é igual orelhão. Um dia ele serviu pra alguma coisa, hoje não serve pra nada. Um dia ele vai usar, eu tinha um orelhão, ele põe a ficha, tinha o testamento, Tinha o testamento cartão, não serve pra eu nada. peguei o olheirão com ficha, cara, com aquele cartão da Oi lá sem inserir as unidades Né? Eu caindo. peguei orelhão, é com ficha mesmo, cara. Ficha, Não, moedinha, assim, ó. Não, o meu foi orelhão Nutella, então. Foi, Esse aí é Nutella, pô. Eu quero... Com fichinha, né? Na minha época eu morava em São Bernardo do Campo, era CTBC, Companhia Brasileira Borda do Campo, alguma coisa assim. E era orelhão. E quando você queria passar trote, você apertava várias vezes o gancho, assim, do orelhão, pra você discar os números. Você partia os números, aí você conseguia pegar a linha e fazer um trote. Ô, louco. É, exatamente, o código Morse. É, 2, exatamente. Isso é old school. É old Porque school. passar troca de casa era caro. Passar trote não passava de vez em quando, mas a ligação eu cobrava pra lá pra casa, eu já não sei quantas minha mãe atendeu. 9090 e o número do 90, telefone. 90. Pois é isso aí. Orelhão, eu peguei orelhão de disco.
O meu foi Nutella mesmo. O meu já tinha os dígitos. Teclado, pô. É. O Ciro. O Ciro É. Ciro é novinho, né? Novinho. Eu tô jovem. Ele não sabe o que é um 45. Não sabe, Ciro, o que é um 45? Não, Não. um 4-5. É o Disque Amizade. Então, os fóruns de internet eram 4-5 no telefone. Vocês ficavam 4-5, entrava uma salinha com, sei lá, 5, 6 pessoas pra conversar. Bate-papo UOL da telefonia. O bate-pó. A sala de bate-pó. É. Você quer teclar comigo, né? Negócio- Tinha esse negócio mesmo, cara. Era verdade. Sim, isso aí é as antigas, né? Quando a internet era Não. discada ainda, né? Eu peguei internet escada, fazia barulho pra acessar. Eu lembro Era disso. Menos mal, menos mal. pelo menos. Tem uns pontos agora. Não, de internet eu sou raiz. Eu sou raiz. Tinha um CDzinho da AOL. Tinha América mesmo. Online. América Online. É O verdade. primeiro computador que veio um CDzinho Monitor de tubo. da tua. Você já atuou em algum caso envolvendo cripto? Cara, até hoje, ainda não. Queria Ainda- voltar no negócio. Você Ainda falou não. que investiu em nanocriptos naquela época. Eu não Você faço lembra? ideia onde é que tá isso. Perdeu a chave privada. É isso que eu Brinca, pergunto. não. Você lembra o que você comprou e aonde você comprou? Não. 1 bilhão. Cara, eu Acesso juro que eu negado. lembro que eu paguei um valor X lá pra ter um curso, não sei o que, ganhava as nano e tal, não sei o que tava numa carteira. Cara, eu não faço ideia, eu já tentei procurar isso depois. Isso foi em 2016, 2017. Às vezes, o William bilionário não tá sabendo. Pois, É verdade. Já tem uma holding aí pra... pois, eu juro fazer. que eu não sei. Eu liguei na Empico e falei, no dia tal, eu comprei esse negócio, não sei o quê. Não sei, ninguém me consegue falar onde é que tá. Eu lembro que eu tinha, acho que em torno de uns 3 mil nano coins que eu não faço ideia pra onde foi parar. E nem o Não, nome. procura que pode estar E nem o valendo. Não nome. tem nem o nome. Não... É. É verdade. Eu não faço ideia de que foi, como é que tá, onde é que tá, enfim. De onde vem? De onde Porque veio, às pra onde vezes- foi. O que você comprou foi o curso, e a Empíricos colocou na carteira dela, sabe? É, Sei isso lá aí, qual é a carteira que ela exatamente. criou. É um... Tem a isso. Nanocoin. A Nanocoin. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque ela não te entrega, fala, toma aqui pra você. É, Ela fala É. assim, tô em tese custodiando ali pra você. exatamente. Só que isso tem mais ou menos... Acho que foi 2016 ou 2017. E eu lembro que eu fiquei pagando, sei lá, uns 5 meses eu fiquei pagando o negócio. Ele, não, isso vai dar dinheiro e eu não sei onde é que foi. Eu sou Não muito sei onde foi o desligado pra dinheiro. isso, cara. Não sei pra quem, não sei pra onde foi e ferrou. Eu já tentei descobrir. Não, mas você vai dar sorte. Eu vou tentar descobrir de novo isso. Aí você conta essa história pra nós. É. Só falar isso pro seu filho. Ele fala, não, pode deixar que eu resolvo isso aqui, pai. Também. Exato, é verdade. Pô, na época o Lucão não viu, Lucão, resolve isso aqui que eu tenho a grana aí, se ficar... eu dou 5% parte é pra você. teu. Ele vai Não, correr atrás. é um pô. dinheirinho bom, ué. Aí você olha assim, não, 5% é muito, filho, peraí. Meio Mas é por porque não cento. tem Deixa eu saber o saldo, depois eu vejo a porcentagem. Não sei, não tem ideia de quanto que isso pode valer hoje. Enfim, não sei. E é Sinceramente. normal. Pode falar, perdão. Não, e é normal, porque não tinha essa relevância que tem hoje. Exatamente. Enfim, a cripto, quando começou o negócio, valia centavos. Valia nada. Eu não lembro qual foi o ano que o Bitcoin deu, que ele deu paridade com dólar de 1 para 1. Eu acho, salvo engano, que foi 2011. Eu acho. Não lembro de data, eu sou ruim. Era- Eu tava vendo que eles estavam comentando que o Bitcoin Pizza Day foi em 22 de maio de 2010. Compraram 2 pizzas por 10 mil bitcoins. 10 mil bilhões. 10 mil. Na época não valia nada, né? Eles estavam tentando só difundir a Entendi, ideia. entendi. Se o dono da pizzaria tiver guardado até hoje ele tem 3 bilhões de reais. É verdade. Vixe, É mano. uma carteira de Bitcoin gorda. Gordíssimo. Pois é. Eu vou ter que achar isso. Eu vou ter que achar Vai esse que esse negócio. nanocoin aí era etéreo. Imagina. É um dinheirão mesmo. O cara tá ganhando a loteria e nem sabe. Nem sabe. Não. Não, Só pode ser aquela que o Diego falou que quebrou lá, né? Bitcoin Cash, é essa? É Bitcoin Cash, não, ele falou. Era da mineração em nuvem lá. É, esqueci o nome. Eu esqueci o nome também. Essa Ah, não a tem gente mais nada. recorda. Não, essa já era, essa era golpe. Tem um ex-aluno que veio falar comigo, professor, vamos fazer um negócio de mineração de Bitcoin. Eu falei, meu, traduz isso pra mim que eu não tô entendendo nada que você tá... Ele ficou de conversar comigo e nunca mais apareceu. Eu não sei se ele tá fazendo isso ou não tá. Eu queria descobrir que, não, vamos minerar. Eu não tenho um equipamento muito bom, eu comprei um equipamento aí que dá... Eu falei, beleza, cara, mas como é que faz isso? E a gente ficou de conversar e não conversamos porque dessa maluquice de tempo. William, porque sempre que a gente conversa aqui, o grande ponto é trazer pra nossa imaginação o que a gente conversa. É. Então, quando fala assim, vamos minerar Bitcoin, é uma coisa tão surreal, É, tão exato. distante, tão
que a gente não consegue trazer, o nosso cérebro não consegue trazer associações Sim. para isso. E Isso é verdade. vocês sabem me dizer o que é minerar uma Bitcoin? Que ele tentou me explicar. Quer dizer, ele não tentou me explicar. Ele só chamou pra ideia, né? Ele não falou, a gente não teve mais tempo pra Então, assim, conversar. vamos minerar Bitcoin, me dá 30 mil aí. Mais ou menos, eu preciso do investidor. Falou, preciso do investidor para minerar Bitcoin. Mas me explica como é que é isso, minerar? meu amigo. Eu vou pegar a picareta, vou na caverna para minerar? É quase isso de forma digital. Entendi. Seu computador ele vai num processo matemático muito complexo, que aí ele chamou de mineração, e é como se ele estivesse procurando um resultado muito aleatório. Se tiver uma mina, você tá lá cavucando tudo quanto é pedra, achar o negócio. achou o resultado, fechou. É dele. Aí você, Bitcoin é sua. Isso. Ele ganha tem as peculiaridades. Entendi. Ele achou, ele ganha os bitcoins e ganha também as taxas de transação da rede. Caramba. Então, no começo, começou a mineração, a recompensa era 50 bitcoins, a cada 4 anos cai pela metade. Então, foi 50, 25, 12,5, e hoje a gente está em 6,25. Entendi. Então, se você achar, você tem isso aí. Isso. Teve um caso peculiar com um minerador, ele começou, tipo, há 15 dias a minerar, esse foi o caso peculiar mesmo. Em vez de ele entrar com a gente, chama numa piscina de mineração, que é várias pessoas contribuindo e depois distribuindo o lucro, ele conseguiu fechar o bloco sozinho. Caramba. Então, ele ganhou 6,25 bitcoins sozinho, mais as taxas. E no Então- Bitcoin é tudo ou nada. É. Ou você leva tudo ou você leva nada. Ou você leva O tudo, você leva Bitcoin nada. hoje tá valendo quanto? Na 200 mil, cotação. mais ou Deixa eu menos. ver aqui pra vocês ao 205 vivo. mil reais. Não tá mais. Mais. Ele deu um boom hoje. Mas tava mais de 200. É, isso, tava mais de 200. É, que maluquice. Tá 226 agora, mas ele deu um pico de 230 E hoje. você compra um Frações. pedacinho disso, né? Pode. Você pode Você comprar a compra até partir no de Mercado R$1. Pago hoje, né? Exato. É. Mercado Pago. Que é o que Propaganda a gente- direta. É. Isso se chama Satoshi. Você tem que ter 100 milhões de Satoshis para ter um Bitcoin. Então você pode comprar Satoshi, é baratinho, que é o nome do centavo indo. dele. Entendi. Você vai comprando, vai colocando na carteirinha, vai Isso. valorizando. Que é o Tem que a gente gente estava que- comentando a regulamentação, por exemplo, do Mercado Pago. É. O Mercado Pago facilitou muito o acesso às pessoas comprarem Bitcoin. Mas dependendo de como for a regulamentação, talvez impeça que você compre, se não por instituição financeira. Entendi. E aí tira pessoas do mercado. Entendi. Pessoas, né, motoristas, que às vezes queriam colocar um dinheirinho, não vai conseguir mais colocar. Entendi. Porque não tem. Porque a regulamentação conta. restringiu. Entendi. Isso é verdade. Deixa de ser democrático o negócio. É, Exato. exatamente. Entendi. Pô, que maluquice isso, cara. É um mundo completamente Cara, novo. É, e esse A negócio gente de herança conversou, aqui, você a gente. deve conhecer o Kelvin Bryan. Sei, sei. Ele comentou com a gente num episódio que ele usa um navegador que gera criptomoedas como recompensa para ele ver anúncio. Para ele ver, não é mesmo? É, Aí meio que inverte, né? É. O Google ou os sites recebem para mostrar um anúncio para você. Entendi. Nesse caso em específico, o navegador te mostra e te recompensa por te mostrar. e não é aquele anúncio invasivo, às vezes é só uma imagem. Você vai abrir uma aba para entrar em outro site, tá lá o anúncio. Mas Tá o nada. anúncio. E aí você gerou visualização e isso foi lá pro. Remunera para ele. O site ganha um percentual, você um outro percentual. Tipo o seu cashbackzinho. Isso, Entendi. em cripto. Que maluquice isso, hein, cara. O mundo tá ficando muito disruptivo. Sim. Não, mês que Tá vem sai quebrando. outro navegador desse tipo. Mês que vem sai outro. É Todo mesmo. louco para usar. Tá quebrando muito esse sistema. Porque a gente. É. Assim, o que me preocupa às vezes, não é que me preocupa, mas é que eu acredito que o direito não vai conseguir acompanhar a velocidade. Não vai. Tenho certeza absoluta que não vai. Não tá conseguindo acompanhar o que tá acontecendo hoje no mundo físico. relação Imagina, familiar. imagina no mundo É, digital. o exemplo que você deu das relações homoafetivas. Isso, exato. Demorou. E eu vou dizer, Tempão. demorou uma cara, assim, um tempão, e não tem lei até hoje. As pessoas caem de fora aqui de paraquedas. Casamento de pessoas do mesmo sexo é permitido no Brasil? É, mas é legalizado? Não. Não tem lei. Se bem aquilo que eu falei, né? Não tem lei que proíbe também. É. Não tem uma lei proibindo. Mas quem manda nisso, quem estabelece isso é a doutrina e a jurisprudência, a decisão do STF. E as regulamentações, assim, como CNJ fazendo uma resolução ali, né? Os conselhos de magistratura falando que tem que habilitar esse tipo de casamento, mas não tem uma lei federal, em nível federal, que fala, ó, é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Virou uma regulamentação administrativa, né? Exatamente, mas nós temos 11 anos da decisão, cara. Se tem 11 anos da decisão, os caras não fizeram nada. Imagina numa situação dessa, que isso muda todo dia. Nossa. E aí você fica com medo dos percentuais. Sim. Eu tenho direito, se tem, quanto é o meu percentual, se eu não tenho. E aí fica realmente para decisões Exato. no Brasil inteiro. Porque se alguém, um hacker desse aí, entrar e
Porque do mesmo jeito que o cara pode bater minha carteira, né, o meliante pode bater minha carteira física, Pode deve ter bater um a monte carteira de gente virtual. que pode fazer isso virtual. Na rede Bitcoin, ela nunca foi hackeada. Outras a gente já teve notícias. Ela é a mais segura. Mas pode hackear você. Não, sim, se eu não tomar os devidos cuidados. Você que tem o seu O criptativo no celular. celular. Se você Seu não tomar celular cuidado, é pode. roubado, por exemplo. E se roubado. Mas se eu salvei as 12 palavrinhas lá, eu instalo em outra carteira Entendi. e recupero. Entendi. Na hora. Mas você, muito espertão, deixou as 12 palavrinhas lá no seu bloco de notas. Nossa, não faça isso, galera. Não pode. Não faça. Porque tem uma galera que deixa senha no bloco de notas. Sim. Senha, não sei o quê. Porque A o tanto de- vida tá ali no o celular. tanto de todo. senha que a gente tem, cara, que tem que ter senha pra tudo quanto é lá, dupla senha, não sei das quantas que tem. Não, e depois que inventaram. Eu já virei minha cabeça, já não funciona mais senha. Depois que inventaram o digital, nunca mais senha. Não, brincadeiras à parte, tem que regulamentar isso. Você quer colocar senha? Então fala como é que vai ser. Porque você vai num site, tem que colocar maiúscula. No outro, caractere especial. No outro é só número. Aí tá, esqueci a senha, né? A senha nova não pode ser igual à anterior. E a senha nova não pode ser igual ao anterior dos 3 últimos anos. Aí ferrou, velho. né? Não tem, Não tem mais criatividade. não tem mais criatividade nenhuma. Deus me livre É disso. maluquice. A gente tá vivendo um mundo que você falou. A transformação e o direito. O tinha dinheiro tá que sempre pra acompanhar. trás. Não, o dinheiro sempre vai estar atrás. Sempre, sempre. É esse que é o problema. E por isso que gera uma insegurança jurídica. Mas que a gente não pode fechar o olho, aquilo que Não eu falei. pode. O legislador não pode ficar. O Estado não pode fechar o olho para isso. Não mesmo. Não pode. Tem que acompanhar. O problema é que o nosso legislador está preocupado com o próprio umbigo e aquilo que dá voto. Simples Isso é assim. verdade. E quando a gente tiver reeleição para deputado e para senador, vai ficar desse jeito. Eu não sou a favor de reeleição. Eu acho que cada um tem que ter um mandato. Porque se o cara entra, tem um mandato, ele vai fazer aquele mandato top. Para ele ser reconhecido. Sai, fica o tempo fora, depois para voltar. Agora, o cara que tem reeleição, ele entra, ele já tá pensando na reeleição. Então, tudo que ele vai fazer assim vai ser movido a voto. Aí acabou. Sim, teria que ser cargos muito específicos para uma reeleição, para necessidade da continuidade. Mas em alguns E detalhe, casos, não é político o específico, cargo, mas um cargo, por exemplo, administrativo. Sim, tudo nessas isso. agências reguladoras, Sim. aí tudo bem, mas o cargo político, o cara tem que ir lá para fazer. E aí o cara vai entrar com o intuito de reeleição, ferrou, cara. Ou então tem uma reeleição, né? Como tem, mas para o cargo majoritário, né? Cargo de deputado e Pode ser senador, os cara, eternamente. candidato, o cara quer, qual é a sua profissão? Eu sou deputado. E aí, Alguns virou é, profissão mesmo. E aí acaba, e o cara se aposenta com 2 mandatos. O que gera um senãozinho também. Que é, talvez a pessoa não vai querer se candidatar porque, em tese, não pode reeleger. E aí vai abrir mão da sua subsistência para ser deputado. E depois, quando voltar, talvez não consiga mais ter a sua própria subsistência. Mas se ele for um bom, ele pode fazer as duas coisas juntos também, né? De repente. Talvez com virtual verdade. facilite. Bastante, com certeza, com certeza. Mas enquanto os caras estiverem preocupados no próprio umbigo, o negócio não anda, Não mesmo. não vai andar. E o direito vai ficar sempre parcinho de tartaruga. O digital tá lá igual o Foguinho. coelho. E o Exatamente. digital não É exponencial, o outro sim. facinho Isso é verdade. de tartaruga. Não, e é muito difícil. Só entra num detalhezinho. Um casal que o cônjuge quer, de repente, subtrair seus bens do espólio. Você acha que é possível ter um controle maior? Tá falando da ameação, né, entre eles. Aí ele... Olha, a gente fala só da morte. Ah, tá. É isso, da ameação. Ameação. Você tá falando de um cara que, de repente, quer esconder patrimônio. Exatamente, da esposa. Como é que ela controla isso? Então, o problema é o seguinte. No regime que a gente tem... Não vou entrar muito nessa área, porque é outro mas podcast. dá é outro só- podcast inteiro. É só dar o gancho. Mas o regime de comunhão parcial, vamos lá, que é o regime que todo mundo, na maioria, tem, que tudo que foi adquirido na constância do casamento vai ser dividido. Entendeu? O que eu falo é exatamente a origem. Então, se o cara comprou um carro lá, beleza, durante o casamento, pouco importa se o outro cônjuge teve ou não teve participação, o carro é do casal. Se tá no nome de um só, o carro é do casal. Aí o cara vende esse carro e aplica em Bitcoin. O resultado disso tem que ser partilhado. Tem mesmo. Porque ela vai chegar, cadê o carro? Não, vendi, mas então, cadê o dinheiro? O carro tá na carteira agora, O carro né? tá aqui, ó, porque tá em Bitcoin. Então, metade que você tem aí é meu. E aí, o problema é que vai estar no nome dele, essa chave, isso aí. E aí vai fazer o divórcio depois. Isso aí vai ter que ser partilhado. Vai ter aí uma que ordem tá. judicial para partilhar essa chave aí. Como? Então, isso eu não sei. A gente entra nesse. Se realmente a pessoa quiser esconder o patrimônio, tiver essa intenção ruim, Sim. vai ser muito difícil, às vezes, o outro cônjuge
tentar solucionar esse problema. Entendi. Mas não pode vir uma ordem judicial, falar, bloqueia aquela transação para aquele... Se você tiver colocado numa carteira física, não tem como. Entendi. Tá lá na carteira dele no bolso? Ela vai ter que achar o carteira pendrive. Procura um pendrive na sua casa. Entendi. E aí vem aquela ordem do juiz lá para bloquear A hard wallet. a hard wallet. E onde é que tá essa hard wallet? Exato. Aí fala, não, peraí, tá aqui comigo. Ou na verdade, o cara não vai guardar na casa dele. Não, vai Ele guardar sabe no que a lugar. esposa vai tentar achar. Não, ele vai deixa colocar um no pendrive lugar. falso fingindo que é uma hard wallet. É uma possibilidade da pessoa fazer de má fé isso. E se não quiser, o cara não... Sob pena de multa, o cara vai aplicar um monte de multa, não tem bem nenhum para executar essas Não, multas. e pior, ele pode tirar 80%, 90% do valor, deixa 10%, E entrega. entrega. Vou Fala, tá dividir aqui. 50. É. Não, isso você pode fazer assim, né? Porque, enfim, você vai divorciar, tira o dinheiro da conta, do seu investimento, só deixa lá um tanto. No dia do divórcio tinha tanto. É isso que eu vou partilhando. E o restante? Não sei onde tá o restante. Gastei. Já é difícil, realmente. Com dinheiro? Com dinheiro, que em tese você consegue ter lastro. É, exatamente. Você consegue rastrear pra onde foi. Ó. Entendeu? Agora você vai saca na boca do caixa o dinheiro. Como você vai saber pra onde foi como o dinheiro? Não, eu saquei, beleza. Tinha 200 mil, saquei 150, deixei 50 na conta. Cadê os outros 150? Não sei. É Gastei. verdade. Ah, então você vai ter que me dar. Tá. Se eu provar que é seu, eu vou te dar, mas não tem de onde tirar. Acabou. Caraca. O direito não dá instrumentos suficientes para a Pra pessoa ser amparada nesses É aspectos. difícil, ainda mais nesse... Porque aqui eu consigo ainda até provar que o valor é esse, então você me deve, eu vou cobrar, e quando você não me pagar, você não vai poder ter nada no seu nome, etc. E vou conseguir receber de alguma forma, em algum momento, isso se não prescrever. Agora, isso aí, como é que eu vou fazer para provar? Caraca. Porque ó, eu investi os 50 mil que eu vendi o carro. Eu tenho hoje 5 milhões. Isso Mas... quando eu falo que eu investi em Bitcoin. É, Eu posso falar que eu coloquei na poupança. exato. Eu não coloquei. É, mas a proposta pelo menos é rastreável, né? Você consegue saber que o dinheiro tá lá. Você faz um pedido no banco, o banco vai fornecer essas contas. Ou sei lá, algo, né? Inventa outra história. Pois é, mas mas essas outras questões elas podem ser rastreáveis. Essa não tem jeito. Porque ele falou que eu investi 50, hoje vale 5 milhões, e na carteira que eu entrego para ela, ó, essa aqui é a carteira, então você vai dividir, tem 20 mil. Ou eu falo, eu vendi alguns para sustentar a gente, sei lá. Exato, exatamente, pode ser. Exatamente. Paguei um monte de conta nossa aqui, sobrou isso aqui, ó, os mesmos 50. E na verdade não, o cara tem 5 milhões lá. E é difícil, porque também não tem pessoa específica, especializada para essa análise. É porque é Que é complexo. É muito recente. Os caras, E muito peculiar. eles estão ali, a todo momento deve estar estudando isso, deve estar se inteirando dessas situações. Porque a grande maioria, o judiciário não está preparado para isso. Não tá. E os colegas também não. Os colegas também. Você não aprende isso na faculdade, você aprende isso na faculdade? Sim. Direito digital, Bitcoin, essas coisas, Não, sozinho. Você fez o trabalho de conclusão de curso na raça. Foi. Você e o Brunão lá. Eu e o Brunão. Na raça. Na né? raça, nós dois pelejando com isso. Porque o Bruno é um cara muito estudioso, o Ciro também, então juntou um orientador orientando ali. E deu match aí, né? Como Deu. diz a galera. Deu match. E aí, mas, enfim, é força de vontade, porque eles não têm ensino na faculdade. Não, isso é verdade. A grade é do século passado. O planejamento sucessório também não fala. Isso que eu falando de holding familiar, isso não ensina na E o faculdade. planejamento sucessório é algo mais real, ainda palpável, mas que deveria já estar lá. Eu falo direto, nas minhas aulas de sucessões, mesmo não estando no currículo, eu falo. Eu tenho umas 2 ou 3 aulas lá que eu falo de planejamento, mesmo estando no currículo. Sim. Para que pelo menos eu trabalho com isso o tempo inteiro. Meu aluno vai sair da faculdade, não vai saber o que é isso, aí eu tô sonegando informação, né? Não pode. Fazer reserva de mercado. Aí não tem jeito. Você precisa me procura, não, né? Claro que não. Claro que procura, mas eu não vou Quanto mais gente estiver falando, melhor, porque o assunto fica popularizado. É da mesma coisa das bitcoins. Quanto mais gente estiver falando, mais as pessoas sentem a vontade de investir. Não, com certeza. É isso. Fagner? Eu também. Marcelo? Pra mim tá ótimo. Aprendeu muito Cara, hoje. eu também Eu aprendi bastante. de hold, eu relembrei muita coisa que você havia comentado e coisas que eu não sabia também. Tenho certeza que quem assistir vai gostar pra caramba e vai se antenar, se preocupar e espero Sem dúvida. que haja. Não, isso é. Depois da informação passada, tem alguns grupos, né? Tem os ignorantes no bom sentido, ignorantes de não conhecer. Sim. É. Que é até um inocente, de certa forma. Exatamente, né? Essas pessoas que não conhecem. Tem os procrastinadores, que é aqueles que
Deixa pra lá, não é meu mesmo, meus filhos que se ferrem, eles que... Aham. E tem uns resolvedores. A galera tem que estar no grupo do resolvedor, porque você resolvendo, você é um ato de amor pro seu filho, pros seus descendentes. Porque Exato. você não pode deixar o cara, no momento mais difícil da vida, ficar preocupando com um monte de coisa sem ter dinheiro pra fazer nada. E mais, você evita problema. Porque às vezes os filhos começam a entrar em Isso, choque. isso Quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com isso aquilo? aí, E isso aí. começa Você já aquela planeja briga. tudo, você já deixa tudo Fala que planejado. é meu. Não, É, né, mas é isso. E a gente putz, vê cada briga. Tem inventário que dura muito tempo. Eu tenho um inventário que eu acho que é o inventário mais longo que eu tenho hoje, que é de 2006. Tem Até 16 hoje. anos. Ô, Ele louco. tem a idade da minha filha. Tem 16 anos e não terminou o inventário, cara. Por discussão entre É herdeiros. discussão de tudo, é uma confusão danada, cara. Porque aquela pessoa, enfim, só fez angariar bens, não planejou nada, deixou tudo aí e os caras se matam. Não, e às vezes você luta tanto porque seus filhos sejam unidos, se amem, se respeitem. Nessa hora, o dinheiro Dá vai fazer mais zebra, alto. né? E é aquilo É. que todo mundo fala. Não necessariamente o herdeiro vai ser a pessoa propulsora da briga. Às vezes é o cônjuge. É o agregado. Que Exato. esses aí são ungidos de Deus. Esses caras aí, eles estão sempre preocupados. Não, eu tô preocupado é com o seu neto, eu tô preocupado com o seu neto. É. Não é comigo, não, é com sua filha. É, porque fala assim, não, eu vou deixar que você não, vai deixar não, porque olha aqui, veja exatamente. bem. Esses caras aí, os agregados. E São com os isso, ungidos. com o planejamento, eles estão tudo, tá tudo fora. Continua só sendo agregado. É, né? exatamente, você não vai dar Esse pitaco tipo vai nenhum. desagregar perde, ninguém. Isso é Você verdade. não vai dar pitaco nenhum aqui, não, meu amigo. Você vai. Cara, foi muito legal. Eu tô Muito sempre à legal. disposição aí. A gente pode. Esse gancho que você puxou aí do divórcio, né? Isso é dá mais uns 3 podcasts, mais 4 Não, episódios. Com certeza faremos. Podemos marcar de novo. Da Por próprio mim. planejamento sucessório aí, Road, dá vários episódios. A gente pode falar Esmiuçar. muito. essa questão. Porque muito que as pessoas que investem, né, elas estão preocupadas com o Então. planejamento. Você não quer investir num negócio desse, morrer e perder a chave Exatamente. privada e seus herdeiros não terem direito. Exatamente. E aqui a gente, Isso serve pro resto também. Sim, com certeza. não, e aí a gente cansa de falar. Guarda a chave privada e avisa que tem. Exato. Avisa que tem. É isso aí. É William, isso. passa os seus contatos, suas redes sociais para as pessoas. Eu tenho meu contato. Instagram é @prof.williamlouro, né? Lá eu tenho esse meu canal aberto, né? Que tem todas as minhas publicações principalmente de planejamento patrimonial da família. O meu canal no YouTube é William Louro de Oliveira, então é só jogar isso lá, William com L só M de Maria, que eu também vira e mexe a cada um mês e meio eu faço uma palestra online falando sobre holding familiar, tratando disso, que acho que a informação é muito importante, Marcelo e Ciro. Isso que vocês fazem aqui é de suma importância, porque as pessoas precisam ter essa informação. Sim. Porque isso não pode ficar guardado, né? É, assim, O conhecimento não foi feito para ficar retido. Exatamente, a gente precisa transmitir isso. Então, William Louro de Oliveira no YouTube e no Facebook também, prof.williamlouro. Nossa, show. É Fechou. isso aí. Perfeito. E tô lá, tô na PUC. Abraço para todos os meus alunos. O Cirão foi egresso da PUC. A PUC pra mim é uma paixão. E é isso. Tamo aí. maravilha. E se precisar de mim, eu tô aí. Seus sempre. alunos Muito obrigado. assistam esse episódio que vai cair na prova. Com certeza. Eu vou passar o link aqui. Se não assistir, não dá um like lá. Exatamente, inscrever daquelas no questões de canal, instituição todo- patrimonial. Exatamente. Vou cobrar isso. É sobre William, isso. muito obrigado pela atenção, Obrigado você. pela A gente vinda. agradece Foi mesmo. absurdamente proveitoso para mim, para o Ciro, tenho Oxe. certeza, para quem nos assistir, para o Fagner, Ótimo. enfim, para todo mundo. Eu acho que informação realmente é algo importante, tem que ser passada. E as Maravilha. pessoas têm que se preocupar e tomar decisões e Exatamente. resolver para realmente evitar problemas, Sim, evitar sabores rotineiros de vida. Exatamente. Ciro, obrigado. Uai, lógico, Por eu ter que agradeço participado. você sempre aqui ao lado. Fagner, Fagner, obrigado também. quem não viu, ele fez assim, ó. A única coisa que eu queria comentar, pessoal, a gente gravou hoje, e agradeço mais uma vez o William por isso, durante uma chuva. É. O Fagner, ele é Jedi no negócio de tirar barulho de chuva e E tal. foi uma chuva. Mas se aparecer um pouquinho, a gente pede desculpa mesmo, porque a gente tentou fazer o melhor. Ah, eu também faço minha desculpa em relação a só a mim. O Fagner até me chamou a atenção, deu um delay ali no meio do podcast, que sem querer eu estava falando muito perto do microfone, talvez eu abafei um pouquinho a voz da galera. Mas depois deu tudo certo. E tá chovendo pra caramba. Ainda. Choveu pra caramba Não ainda. sei se meu carro tá aí na frente. Tá no- Tá no João Rio, no João Pinheiro já. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. aí. obrigado. É isso, pessoal. That's all, folks. Até terça que vem.
Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Inter.